Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo e podcast. Eu sou Matheus Pucci e hoje vamos falar das nossas expectativas, do que vimos também da pré-temporada em 2022. E claro que esse tipo de conteúdo eu não posso fazer sozinho, eu tenho um convidado aqui especial comigo que com certeza vocês conhecem. Estou falando do Rodrigo do Splash and Go. Rodrigo, um prazer te receber aqui no Ressaca, seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal do Ressaca. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre a temporada de 2022 que está aí aquecendo, né? Nesses últimos dias a gente viu finalmente, para valer, carro na pista, um monte de coisa diferente. Então a gente vai ter muito assunto para conversar hoje. Com certeza, Rodrigo, com certeza. E eu quero colocar já aqui pra gente começar o nosso bate-papo o seguinte. 2022, como todas as equipes falaram, você deve, assim como eu, ter reparado que todo mundo tem falado isso, é uma folha em branco, né? É o termo mais usado que aí o pessoal coloca. Regulamento novo, a gente tem uma revolução técnica, tem agora teto orçamentário, que já vem, na verdade, desde o ano passado, mas essa é a primeira temporada na visão Liberty mesmo, né? Que a gente pode chamar assim, uma temporada com a visão dessa nova Fórmula 1. E o que eu quero perguntar para você é o seguinte, logo de cara. Você vê com bons olhos todas essas mudanças que estão sendo feitas ou você acredita que poderia ir por um outro caminho ou quem sabe até manter o esquema antigo que a Fórmula 1 já tinha por anos e anos e anos? É uma pergunta que cabe uma lombada inteira de um livro, mas vamos lá. Eu falei sobre isso no meu canal um tempo atrás, que eu acho que isso se resume na equação da felicidade, né? Que o pessoal fala que a felicidade é igual a realidade menos expectativa, né? Então, se a realidade é muito alta em confronto com a expectativa, ela torna a felicidade negativa, né? Não sou matemático, acabou aqui meu estoque de argumentos matemáticos. Mas a questão é a seguinte: esse Ctrl Alt Del que a Fórmula 1 está dando no regulamento e na sua estrutura, né? Que você bem falou, é a libertização ainda da Fórmula 1, não sei se foi o termo que usou, mas enfim, é isso, né? A libertização da Fórmula 1 é um processo de mudança que demorou, porque precisou mexer no Pacto de Concórdia, que é a distribuição de receita das equipes e etc, né? Mas a gente tem que entender que a gente não pode criar expectativas de que a gente vai ter uma corrida na NASCAR no Bahrein com 35 carros andando dentro do mesmo segundo, até porque não tem 35 carros, mas com 20 carros andando dentro do mesmo segundo de cara. Porque o que acontece é o seguinte, eu também sempre falo isso, quem sabe fazer carro, continua sabendo fazer carro. Quem não sabe fazer carro tem dificuldade, tem corpo técnico, afinal de contas, a gente fala muito da Fórmula 1 como um esporte que é um esporte individual mais coletivo que existe e depende não só do pessoal da garagem, mas do pessoal das fábricas, que são quase 600, no caso da Mercedes, 1.200 pessoas, mesmo com teto orçamentário. E quem tem as melhores cabeças que vinha por causa do descontrole de gastos, tendo possibilidade de pagar 35 milhões de dólares para um Adrian Newey da vida, mesmo com teto de gastos, vai continuar tendo as melhores cabeças. Então, esta pretendida equalização da Fórmula 1, ela vai acontecer, mas ela não vai acontecer domingo que vem. Por que eu digo isso? Porque, como eu falei, quem tem as melhores cabeças continua tendo as melhores cabeças, e por causa disso, vai desenhar os melhores carros. E quando desenhar os melhores carros, o pessoal do fundo, com o tempo, vai pegando as grandes ideias. Então, vamos dizer que o conceito do sidepod super esculpido da Red Bull com o carro novo seja a grande sacada. Com o tempo, todo mundo vai copiar isso. Ou o conceito de zero sidepod da Mercedes seja a grande sacada. Que não é precipitado chutar uma coisa dessas, porque, como eu falei, esses caras têm as melhores cabeças já há algum tempo, né? Mas vamos dizer que esse fosse o melhor conceito. Com o tempo, o pessoal vai começar a copiar e com estabilidade de regras, a gente vai percebendo, por exemplo, olha o ano passado, você teve finalmente a Red Bull conseguindo fazer um carro melhor do que a Mercedes ao longo da média do ano. Ele foi um carro melhor que o da Mercedes. A Mercedes teve seus momentos de alta, teve seus momentos de baixa. A Ferrari apanhou durante a boa parte da era híbrida, finalmente tirando aquele eclipse em 2019 com aquele motor supostamente ilegal, ela apanhou a era híbrida inteira e finalmente parecia que ela estava alcançando, pelo menos em potência de motor, e parece hoje em dia, especulam que ela tem um motor mais potente. Aí você tem a AlphaTauri, que é uma equipe que é a Minardi, com o investimento da Red Bull, chegando. Então, assim, a tendência é um achatamento, mas isso vai levar mais alguns anos. Por quê?
porque o lastro de túnel de vento vai demorar um pouco para surtir efeito ainda, está penalizando já as equipes da frente e beneficiando, por exemplo, uma Williams, uma Haas, que estão lá atrás, que tem mais horas para usar. O teto de gastos também, né? Então, mas a tendência, eu acho que é mais uns 2 ou 3 anos para a gente chegar numa Fórmula 1 mais com cara das poucas temporadas, que eu também gosto de falar isso, das poucas temporadas que ela foi equilibrada. Então, eu estou otimista, eu acho que nós teremos no médio prazo um equilíbrio, tá? Mas não é realista esperar isso para domingo que vem. Pode acontecer uma corrida maluca, equilibrada, com alternativas que o Magnussen ganhe? Pode, mas se você tivesse que colocar o seu dinheiro nisso, você colocaria? Eu não colocaria. É interessante você estar abordando alguns pontos que às vezes o nosso romantismo, principalmente de quem acompanha a Fórmula 1 há muitos e muitos anos, às vezes fica na cabeça de que antigamente era muito mais competitivo. Era uma Fórmula 1 em que você tinha lá 30 carros no grid, 20 estavam disputando a vitória, 10 estavam disputando a vitória. Bom mesmo era a época do Senna, como alguns falam, né? E claro, isso aqui é apenas um exemplo, eu não estou aqui desmerecendo de forma alguma o passado da categoria, ou Senna, enfim. Apenas citando um exemplo de como a gente costuma achar que antigamente existia um equilíbrio ou uma diversidade, como fazer, um fator a mais que hoje em dia não teria. Né? Uma coisa que eu vejo assim, que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 2006, efetivamente, né? Temporada assistindo todas as corridas, eu comecei em 2006. Eu vejo que naquela época as pessoas reclamavam muito da falta de equilíbrio, de que não tinha ultrapassagem, etc. Hoje em dia, se você coloca um vídeo de 2006 num grupo de WhatsApp, de Facebook, as pessoas falam isso que era a Fórmula 1, aí que era bom, né? Tem muito disso, dessa memória afetiva, de que são poucas, na verdade, as temporadas disputadas, boas, as temporadas que na pista as coisas acontecem de uma forma disputada. E pegando isso que você falou, eu vou muito assim, eu vejo muito de um raciocínio que eu tenho há algum tempo, que é o quê? 2021 talvez tenha sido um ponto tão fora da curva, em termos de disputa roda com roda, que eu não sei dizer, de 2006 pra cá, eu tenho certeza que nenhuma temporada aconteceu isso. Mas eu não sei dizer se antes de 2006, na história da Fórmula 1, alguma temporada foi tão disputada entre os dois postulantes ao título, roda com roda, por vários grandes prêmios numa mesma temporada. Eu não sei se você vai ter alguma memória assim, Rodrigo, de alguma temporada em que os postulantes se encontravam tanto na pista como foi em 2021. Se você fala de encontrar na pista nesse corpo a corpo, né? Eu acho que é um pouco mais difícil. Temporadas equilibradas, para mim, e aí todo mundo fala que antigamente, que era bom, e etc e tal, não sei o quê, mas, por exemplo, você pegar uma temporada como 2010, que em Abu Dhabi, 5 postulantes ao título tinham chances matemáticas de ser campeão, né? Vettel, Weber de Red Bull, Button, Hamilton de McLaren e Fernando Alonso de Ferrari, né? Mas não existia uma rivalidade tão feroz entre dois pilotos tão destacadamente acima da média do resto do grid, né? E eu também, eu tenho você mencionou, eu tenho uma inglória luta, que eu luto com coragem e vou continuar lutando contra o saudosismo desmedido, né? Porque apesar de eu estar dizendo que eles são destacadamente muito acima da média dos outros, eu acho esse grid sensacional. Então, né, você pega o saudosista de plantão, ele vem falar para mim que nos anos 80 que o grid era bom, porque hoje o pessoal, eles gostam muito do termo Nutella, né? Mas a verdade é que você pega o grid de 86, por exemplo, posso abrir aqui se você quiser, abre o grid de 86 se você tiver fácil, e a gente vai falar de Oscar Lahauri, Felipe Ariot, como é que chamava? Bruno Giacomelli, Cláudio Langes. Quem são esses caras? Entendeu? Aí você compara com o de hoje, a gente poderia questionar o Mazepin, mas assim, não é lento. Se ele for com a gente andar de kart na Granja Viana, ele vai dar um. Não pode falar cacete, né? Depois você tarja aí, ó. Mas vai, né? Depois você me censura, põe o bip em cima, mas ele vai dar um passeio na gente, entendeu? Então, assim, existe uma questão aí. Então, assim, eu acho que o nível do grid é muito bom. Sim, existe esse componente de saudosismo. Não é tão comum a gente ter uma temporada tão equilibrada e tão pegada no esporte de contato, né? A Fórmula 1 virou nesse ano de 2021 um esporte de contato.
Me lembrei nessa passagem de 2008, porque o Massa e o Hamilton tiveram um final que eu acho que é até mais disputado que o desse, porque foi a 700 metros da linha de chegada, né? A mudança do panorama ali, o Massa estava sendo campeão, né? E eles se acharam algumas vezes na pista. Eu lembro nitidamente que em Fuji eles se acharam, teve punição, inclusive, e eu acho que teve outras. Assim, não vou pegar aqui de bate-pronto, mas Mas eu acho que de fato 2021, no equilíbrio, não. No equilíbrio tem algumas outras. 86, por exemplo, uma temporada. Você pós 2006, então acho que 86 não vale, mas 86 é uma temporada que 3 chegaram na última corrida disputando e o Azarão ganhou. 2007 é uma temporada que 3 chegaram também e o Azarão ganhou, foi o Raikkonen. O Azarão em 86 foi o Prost, né? Então tem componentes. Eu lutarei até a última bala de munição contra o saudosismo desmedido. A Fórmula 1 sempre foi um esporte a nata da nata do filtrado do automobilismo, o nível do grid é excelente, mas sim, acho que eu tenho que conceder que, de fato, em equilíbrio mais contato, essa foi fora da curva aí. Quando eu digo contato, eu digo até mesmo não somente o contato físico, né, de baterem, mas de estarem se ultrapassando com uma certa constância. Nós vimos já logo no Bahrein, no ano passado, né, eles já na pista trocando posições, e isso foi se repetindo depois logo em Imola, que foi a segunda prova, e assim foi indo. Eu realmente não me recordo. Aqui pegando, como você citou, 86, a título de curiosidade para quem está nos acompanhando, tinha Prost e Rosberg na McLaren. Bons pilotos. Sim, aí no caso nós temos a Tyrrell com Martin Brundle, que hoje é comentarista, né? E me corrija o nome, por favor, porque eu não vou saber dizer. É Philip Streif ou Streif? Não sei. Philip, os dois estão certos, mas o pessoal fala mais Streif. Aí na Williams nós tínhamos Mansell e Piquet, também uma bela dupla. Na Brabham, Ricardo Patrese, o Hélio De Angelis e parece que também tinha o Derek Warwick. Acredito que seja assim que se fala o nome dele. Acho que porque o De Angelis morreu no meio da temporada e o Warwick substituiu ele. Acho que foi isso. Que é uma coisa que infelizmente era comum, né, antigamente. Acho que tem aí umas 60 mortes na história da Fórmula 1, né, alguma coisa assim. Continuando aqui o grid, na Lotus tinha o Ayrton Senna com o Johnny Dumfries. Que é outro tipo X da vida. Aí nós temos a Zack Speed. É uma equipe que eu acho que eu ouvi uma vez na vida falar dela. Tinha o Jonathan Palmer, que se eu não me engano é o pai do Julian Palmer, correto? Sim, excelente empresário, piloto grosso. E aí tinha com ele na Zack Speed o Hub Rottengatter. Olha só, tipo, às vezes, eu também não gosto de ficar desmerecendo, mas às vezes o cara tem por exemplo, tô escrevendo um episódio sobre aquele Hans Heyer, que é o único cara na história que conseguiu ser desclassificado, não se classificar e abandonar uma corrida na mesma corrida, né? E aí você fala, nossa, que Zé Ruela, né? Só que você vai pesquisar sobre o cara tinha uma carreira sólida de esportes protótipo e endurance, entendeu? É que Fórmula 1 é outro nível, né? Mas olha esses caras, tem uns caras aí, esse Rottengarter, o Johnny Dumfries, né? Peraí, né? Aqui, só pegando os principais nomes aqui, só pra gente não ficar o dia inteiro aqui falando de grid, porque o grid parece que é um pouquinho... Por exemplo, tinha o Berger também, na Benetton, que é um nome, querendo ou não, conhecido, né? E aí, Claro. deixa eu ver aqui se tem mais algum dos mais conhecidos. Acho que não. Tinha o René Arnoux na Ligier, o Alessandro Nannini na Minardi, parece. O Alboreto na Ferrari. Sim. Junto com o Stefan Johansson, acredito que seja assim que se fala. Stefan Johansson, sueco. E tinha a equipe AGS, que tinha AGS. o Ivan Capelli. Isso, porque nessa época tinha equipes que corriam com carro só. Com carro, Mas enfim, é um grid, né, como você falou, de respeito. É um grid com nomes. Mas veja, é um grid com estrelas, então tem Piquet, Senna, Prost, Mansell, são as principais estrelas desse grid, vamos dizer assim. Aí você tem bons coadjuvantes, Berger, Nannini. Aí, só que o problema é que você tem uns caras muito nada a ver, né? E hoje em dia, tirando o Mazepin, você não tem. Então você pegar, por exemplo, assim, vamos lá,
Mick Schumacher campeão da Fórmula 2. Fez uma boa carreira na Fórmula 3 também e vem vindo bem. Há quem acredite que a Ferrari está sim cevando ele para em dado momento aí, inclusive parece que ele é a grande ameaça para a carreira do Carlos Sainz, né? Porque, tipo, se o Sainz não impressionar muito aí, pode ser que ele não renove, porque ele tem um contrato de 2 anos, né? Então ele pode estar sendo cevado, mas se você vai olhando no grid, Ocon, piloto justificável de estar ali, sabe? O Tsunoda, se ele fizer um ano decente, é justificável que esteja ali. Gasly é um cara que tem potencial, já ganhou corrida, pode ser que pode ganhar mais, né? O Ocon também. Então, se você olha o grid de hoje, não tem esses caras que parecem que caíram de uma nave espacial, entendeu? Então eu sempre falo que como também tem menos carros, né? Porque nessa época aí tinha pré-classificação. Então 24 largavam, mas 33, 32 se inscreviam, né? Então tinha uns caras que parecia a quinta divisão, assim. Tinha a regra do 107%, né? Os caras ficavam muito pra trás, né? Aí eles não Nessa época não classificavam. era não era o 7%, era número de carros no grid. Então era 24 que Ah, largavam. Aí então. você chamava pré-classificação. Então, assim, tipo, número podia ter 50 carros inscritos, normalmente tinha uns 30 e tantos. Aí você pegava a galera que era pro Campeonato de Construtores do ano anterior. Então, pelo campeonato, essa galera tinha as 6 últimas equipes, tinha que disputar a pré-classificação. E aí classificavam, por exemplo, 6. Então ficava tipo 4 para fora e uns 6 melhores da pré-classificação para a classificação com os outros 24, que já estavam pré-classificados. Esses 30 disputavam os 24 lugares no grid. Então a galera do fundo ali tinha que tomar cuidado, porque tinha a galera da pré-classificação que eventualmente um carro funcionava melhor no Hockenheim, alguma coisa assim, né? Andava com um carro quase sem combustível para tentar classificar no limite, às vezes até fora do regulamento e tal. Então aí classificavam 24, mas não tinha muito. A regra dos 107%, a primeira vez que eu vi ela, acho que foi em 97 ou 6, uma coisa assim. Hoje em dia, eu acho que tem alguma coisa sobre 107%, não tem? Tem, hoje tem, Tem, hoje só que tem. assim, é muito raro. Eu não me lembro de ter visto uma equipe ficar de fora. Assim, sinceramente, eu não me lembro de uma equipe ter ficado de fora Não, recentemente. As equipes andam muito próximas. então, e esse é um outro argumento dos tiozões, né? Que assim, porque antigamente que era equilibrado, como se fosse uma corrida da NASCAR. E aí você vai olhar, pega o Grande Prêmio de Brands Hatch, na Inglaterra, de 86. Não, foi Silverstone nesse. Prost, Piquet e Mansell, de Williams, 1 minuto na frente do Senna, em terceiro de Lotus. Entendeu? E o Senna volta na frente do quarto, do quinto, do sexto, junto com os dois da frente. Então, assim, não era esse equilíbrio idealizado das pessoas. Hoje é bem mais. Isso é uma coisa também que às vezes eu me pego pensando e converso, né, com algumas pessoas que têm esse tipo de mentalidade, porque realmente a Fórmula 1, por mais que a gente possa colocar vários defeitos na Fórmula 1 até 2021, a gente pode colocar defeitos às vezes de ultrapassagem, disso, daquilo, mas uma coisa é fato, os carros estão mais próximos do que já foram 30 anos atrás, 20 anos atrás. Os carros hoje, eles estão ali 2, 3 segundos um do outro. Pra gente, hoje em dia, um carro ficar 3 segundos, 2 segundos é um absurdo. Mas antigamente era muito mais que isso, dependendo da situação, né? Dependendo da equipe, do carro, do traçado, né? Então tem essa diferença. Que aí entra, pegando até pra gente voltar aqui um pouquinho mais pra 2022, mas é muito legal falar dessas coisas, assim, desses comparativos, porque a gente vai vendo como muda, né? Mas Sim, para 2022, inclusive, nesse regulamento que a gente está falando dessa mudança, um dos pontos principais é a ultrapassagem. É voltar a ter aquela sim. disputa onde o cara pega o vácuo, bota de lado, vai roda com roda, etc. Consegue acompanhar atrás do outro, né? Ali. Por conta que agora o ar sujo não influencia tanto, não tá mais fazendo o carro de trás perder tanta pressão aerodinâmica quanto perdia antes, ou pelo menos essa é a ideia, né? A gente vai ver na prática ainda, a gente vai ver, né, no Uhum. Bahrein ainda se isso vai funcionar da forma correta ou não. Mas o ponto que eu queria fazer o gancho aqui disso aí é justamente que um dos pontos que eu, Matheus, considero a Fórmula 1 antiga, essa Fórmula 1 saudosista, mais interessante é justamente o fator ultrapassagem. Porque como nós temos esse problema que talvez, aí você pode me corrigir, fique à vontade, talvez seja do final da década de 90 para cá esse problema da aerodinâmica atrapalhar tanto a perseguição de um carro com outro, a Fórmula 1, quando ela começou a ter o DRS ali em 2011, se não me falha a memória,
querendo ou não, a gente começou a ter menos dessas disputas roda com roda, dessa briga mesmo do piloto ter que botar de lado, forçar o outro a errar, ficar uma, duas, três, quatro curvas disputando uma posição. E aí quando eu vejo uns vídeos mais antigos, eu vejo que essas ultrapassagens, vamos colocar muito entre aspas aqui, puras, elas são mais bonitas, são mais plásticas, são mais emocionantes, elas trazem esse ímpeto esse ímpeto e essa raiz de um automobilismo em sua essência, em sua pureza, né, na ultrapassagem pura. E aí eu queria até saber de você o seguinte, como que é a sua visão com relação ao DRS e se você acredita que o DRS é sim uma peça não somente fundamental a nível de ultrapassagem, a nível técnico, mas a nível de espetáculo. Você acredita no DRS como essa ferramenta de espetáculo também? Olha, bom, vou começar pelo fim. Eu não gosto do DRS, tá? Mas eu acho que ele se tornou, por causa disso tudo que é o começo da sua pergunta, do refinar. Bom, vamos lá. Eu não gosto do DRS. Eu acho que o DRS torna as ultrapassagens um pouco artificiais. A ultrapassagem é meio que o gol da Fórmula 1, né? Então, se você comparar o placar de um jogo de futebol com um jogo de basquete, futebol dá 2-0, 3-1, 4-0, mas nunca vai dar 92-75, 75, como no jogo de basquete, né? Então, o DRS ele fez isso. E o DRS surgiu por causa daquele problema que o Alonso teve para ultrapassar o Vitaly Petrov de Renault na última prova do ano, em 2010, quando o Alonso poderia ter sido campeão se conseguisse ultrapassar o Petrov. Mas não conseguia ultrapassar de jeito nenhum, mesmo tendo um carro muito melhor, por causa das características daquela pista detestável de Abu Dhabi, que até deu uma melhorada nesse ano. Mas qualquer um dos que estiver nos assistindo que joga simulador sabe que jogar em Abu Dhabi é dar sono. Você quase dorme jogando videogame. É muito chata a pista. Imagino para quem guia. Entrevistei o Drogovic no meu canal e ele falou que gosta. Mas aí ele falou que melhorou. Mas ele falou, a galera não gosta não, mas eu gosto. Mas veja, o que aconteceu? Eu até fiz um episódio sobre o vácuo e ar sujo uma vez, se o pessoal quiser assistir, tá fácil lá no canal. Com cada vez mais refinamento aerodinâmico, isso foi numa curva, né? Tinha refinamento aerodinâmico já no meio dos anos 80, mas isso foi ficando cada vez mais sofisticado, como qualquer área do conhecimento, né? Nós estamos aqui hoje falando em tempo real, eu estou numa cidade, você está em outra, nós estamos com nossos canais conectados, que nós não estamos na televisão, nós temos um público, coisas do progresso, né? Coisas da tecnologia, mas o refinamento aerodinâmico veio vindo e quanto mais refinada é a aerodinâmica, mais o carro é sensível a qualquer turbulência que o da frente gera. Foi isso que deixou cada vez mais difícil seguir o carro da frente e foi isso, inclusive, que influenciou no layout de algumas pistas. Então você pega, por exemplo, um cara que nem o Hermann Tilke, que é engenheiro, desenhista, que fez muitas pistas de 99 para cá, né? Você pega, ele fez Xangai, ele fez Sepang, ele fez Austin nos Estados Unidos, ele fez Istanbul Park na Turquia, ele fez muitas pistas e a remodelação de algumas, como de Hockenheim, que eu até hoje não aceito aquela mutilação daquele circuito que era maravilhoso na floresta, etc. O Hermann Tilke começou influenciado por essa dificuldade, a fazer retas muito longas, com freadas muito secas, porque ele sabia que era difícil para quem estava querendo ultrapassar o da frente fazer isso numa reta curta. Até o Hungaroring teve uma mudança e a reta ganhou uma centena de metros a mais e a curva, se você comparar, por exemplo, aquela antológica ultrapassagem do Piquet por fora no Senna em 86 em Hungaroring, você compara as duas pistas, você vê que a reta ficou um pouquinho mais longa e a curva um pouquinho mais aguda, a curva, para justamente propiciar uma freada mais forte e aí conseguir propiciar uma ultrapassagem, uma freada mais junto, né, melhorar a ultrapassagem. Então, assim, eu não gosto do DRS, ele é um mal necessário. Há quem diga que ele vai. Há quem diga não, ele perdeu eficácia com esse novo pacote de regras, ele já perdeu eficácia, então, por menor turbulência e menor perturbação aerodinâmica, os carros também estão gerando menos vácuo. Então, e o DRS, portanto, ele é menos eficaz, porque você anula o efeito da asa traseira na reta, mas se o vácuo já ele é menos eficiente, é mais ineficiente, o DRS também é. E o que acontece? A FIA está estudando se vai manter o DRS ou não, porque se as corridas melhorarem tanto, a ponto de o DRS se tornar dispensável, a ideia é que ele possa assumir com o tempo, tipo ano que vem ou no outro. Mas isso ainda cabe
análise, porque o que acontece? Alguns pilotos já seguiram outros e já falaram que está mais fácil de seguir, sim, em Barcelona e no Bahrein, na primeira semana e nessa semana de testes, comentaram sobre isso, porque todos os repórteres têm perguntado isso, né? Tá mais fácil de seguir? Eu vi o Sainz falando, eu vi o Gasly falando, e tá mais fácil de seguir. Mas não dá para simular, e ninguém conseguiu simular, como que são 20 carros se seguindo, né? 2 você consegue juntar, mas 20 só na primeira volta da corrida, né? Então isso ainda está aberto a conclusões. Nós vamos ter que descobrir do único jeito possível, né? Domingo que vem, a essa hora, a gente já vai saber, inclusive. Não, com certeza. E aí eu quero até entrar num assunto que é o seguinte, Rodrigo. A gente vai falar mais a fundo da pré-temporada daqui a pouco, mas nesse caso de seguir, eu tava reparando, né, nessa pré-temporada do Bahrein, que por vezes um carro chegava na reta com o outro atrás, o da frente não abria a asa. O da frente não abria a asa e o de trás abria. E mesmo assim, o de trás demorava para conseguir fazer a ultrapassagem. É claro que aqui a gente tem que colocar que nós não sabemos carga de combustível, nós não sabemos o nível que eles estavam forçando o motor, tem uma série de Exato. fatores que nós não temos dados aqui. Mas ainda assim, me chamou a atenção porque, entre aspas, ou eu vou nem dizer entre aspas, vou colocar aqui, em teoria, se a gente for pensar, o cara de trás, quando abre a asa sabendo que o da frente não abriu, ele tá querendo passar o cara, pra às vezes abrir a volta e ir sozinho, né, na volta dele, enfim. Me chamou a atenção, e aí eu lembrei disso que você falou do menos vácuo, tá gerando menos vácuo. Tá, não tá, se não me engano, o George Russell falou isso, se não me falha a memória, de que tá até tendo uma dificuldade com relação a vácuo. Será que o efeito disso na prática não pode acabar sendo um entre aspas, tiro no pé? Não que isso vá deixar as corridas piores, mas se tem menos vácuo, será que não vai ser igualmente difícil de conseguir essa ultrapassagem? Então, essa é a pergunta de muitos milhões de dólares, que provavelmente daqui a uma semana a gente vai ter a resposta, mas sim. Aí vai competir aos engenheiros descobrir, a Fórmula 1 decidir em cima dos dados que se obtiver é o seguinte: será, por exemplo, pega uma pista que nem no Bahrein mesmo, que é a primeira que a gente vai ver. Se lá naquele último setor o pessoal estiver conseguindo chegar mais junto nas freadas e entrar mais junto na reta, a ponto de. São duas longas retas antes da gente, né? A penúltima antes da última curva, não lembro o número de curvas, mas tem uma longa reta, curva final, outra longa reta e já a primeira curva, depois da linha de chegada. Se ele conseguir chegar junto na freada antes da última curva e conseguir fazer a longa reta colado, a ponto de fazer uma freada junto lá, dividir a freada e fazer a ultrapassagem, ok. A grande questão está nas curvas antecedentes. O cara vai conseguir seguir de perto? Porque eu acho que se ele conseguir seguir de perto, nós vamos ter, talvez, corridas mais espetaculares, porque o pessoal vai se seguir, né? Então, por exemplo, hoje em dia é impossível um cara fazer a descida do Lago Interlagos e entrar muito junto na Laranjinha para fazer o miolo de Interlagos lado a lado, porque ele sabe que ele vai perder pressão aerodinâmica. Então ele nem faz isso para não gerar macarrãozinho nos pneus, para não se colocar numa posição de desvantagem. Ele fala, não é a hora de fazer isso. Espera andar bem no miolo, que não exige tanta pressão aerodinâmica, porque são curvas de mais gripe mecânico, mais a suspensão e os pneus trabalhando no chão, e chega junto lá na junção, né? Então, e vários lugares assim, várias pistas que tem curvas de média, por exemplo, Barcelona, curva 1, 2 e 3, a 3, por exemplo, se em Barcelona o cara conseguir fazer a curva 3 tão colado que ele consiga tentar fazer a ultrapassagem na 4, mesmo que seja por fora, para naquela 5, que é um grampo, chegar junto e decidir a ultrapassagem, nós vamos esquecer rapidinho do DRS. E nem sentir falta dele, e vamos voltar talvez para essas ultrapassagens mais o gol, né? Igual ao futebol, ultrapassagens mais grandiosas, igual as que a gente está acostumado a ver no YouTube aí de corridas clássicas, porque que é isso que eles falam, né? O race ability, né? Racing wheel to wheel, roda com roda, for possibilitada por causa da turbulência que foi embora, a gente não vai sentir falta do vácuo e do DRS. Então, assim, cabe a gente aguardar mais uma semaninha, já aguardamos alguns anos para ver. Mas assim, eu estou
cautelosamente otimista. Eu acho assim, tem grande chance de dar certo. É a primeira vez que a Fórmula 1 senta de maneira tão focada em melhorar a capacidade de correr dos carros, correr juntos dos carros. Antes ela fazia algumas alterações que era meio que assim, mexe num pedaço do regulamento e aí as equipes manipulam e mudam aqui, mudam ali, fogem, acabam deturpando completamente o espírito do regulamento. Então eles chamaram alguém que sabe o que está fazendo, que é o Ross Brown, que é um cara que já deu seus pulos do gato no regulamento, então sabe tentar se blindar de tomar essa bola nas costas. Então, embora ele diga que a Mercedes já lhe deu uma bola nas costas com esse Eu ia carro, falar isso. né? Embora ele assuma que essa interpretação realmente ele foi pego de surpresa do regulamento. Mas o que acontece? Há muitas partes dos carros que foram... o regulamento é bastante prescritivo. Então, assim, isso tem que ser assim. Principalmente no perfil da asa traseira, né? Eu sempre falo que você tem o bordo da asa traseira e você tem aquela superfície, eu faço fora do enquadramento, que é a superfície horizontal e a superfície vertical, né? Então, quando a asa traseira você tem a parte aqui que o ar está subindo e a parte que aqui separa o bordo, isso existe para o ar não vazar, né? Isso foi criado nos anos 70. Só que quando você tem isso, você tem uma parte aqui que o ar está subindo e outra parte aqui por fora do bordo que o ar está passando reto. Isso gera um turbilhão, que são massas de ar em alta velocidade em trajetórias muito diferentes. Então, o maior turbilhão, um dos maiores turbilhões que o carro gerava era na asa traseira. Você pode olhar que a asa traseira hoje em dia não tem mais isso. Ela tem obrigatoriamente o perfil curvado. Para quê? Para não gerar tanto vórtex. Ainda gera? Ainda gera. Mas os dados mostram que caiu drasticamente, né? Então, eu acho que se cair, melhorar, né? Melhorar a raceability, essa questão dos carros conseguirem andar juntos, a ponto de eles chegarem juntos na reta, talvez não tão perto, e que o vácuo não seja tão eficiente, mas que eles consigam se ultrapassar no final, daqui 6 meses a gente vai lembrar o que significava a sigla DRS. Tomara, tomara. Até porque você está falando de algumas curvas, no Bahrein, por exemplo, se a gente olhar ali a 11 e a 12, a 11 é depois da zona de DRS, que tem a freada forte da 10, né, que é onde eles estavam fritando bastante o pneu ali, estavam errando bastante os pilotos. Aí você tem aquela retinha do DRS, e aí vem a 11, que é aquela para a esquerda, e aí tem a em alta velocidade para a direita, que é ali a 12, né? Eu Vem um acredito. trecho de super alta velocidade que exige muita pressão aerodinâmica. Exato, então se a gente vê também os carros às vezes conseguindo, né, seguir o outro naquele trecho, vai ser interessante também, porque aí ele já chega naquela reta oposta que você estava citando, bem mais próximo. E talvez ele consiga a ultrapassagem na própria freada da última curva. Antes, não precisa às vezes nem pegar o vácuo da reta principal, às vezes na própria freada da última curva conseguiria tentar uma ultrapassagem. Então, são pontos interessantes, são pontos legais pra gente ficar de olho aí no Bahrein, que particularmente é a minha pista preferida, né? Não sei se você tem alguma preferida. Eu gosto bastante do Bahrein, muito por conta do videogame. Mas. Então eu conheço assim de cabeça o Bahrein, vamos assim dizer, né? Conheço bastante o Sim. Bahrein ali de cabeça. Mas. Olha, Interlagos eu gosto muito. É uma montanha-russa deliciosa, Spa. Ah, E mas eu gosto da do Bahrein também. Spa, 11 em cada 10 gostam, né? Spa é uma É, coisa fantástica. Spa é uma coisa. Interlagos também gosto, mas Spa é fantástico. Agora o Bahrein eu tenho um. É quase que afetivo, assim, porque quando eu comecei a jogar videogame, Fórmula 1 2006, aquele Fórmula 1 que tinha narração em português de Portugal, não sei se você chegou a brincar nele. sim, sim, gostava É muito. lendário aquele jogo. E o Eu primeiro. comprei um PlayStation só pra jogar ele. Então. Estamos no mesmo barco. Na época eu não comprei, eu tinha 11 anos de idade, mas eu ganhei, né? Mas É, mas o Bahrein era a primeira prova da temporada, assim como vai ser em 2022. E eu tinha um problema que eu ficava sempre voltando a temporada. Então eu sempre começava uma carreira nova. Então eu tava sempre jogando o Bahrein. Sempre jogando Bahrein. E acabei gostando. Aí virou minha pista favorita. Histórias aleatórias aqui. Mas. Então, nesse ponto de ultrapassagem, então já tem alguns pontos aí que o pessoal que está acompanhando a gente pode já ficar de olho. Algumas curvas específicas, esse trecho final, esse setor 3 do Bahrein, né, vamos assim colocar, o finalzinho do 2 indo e já no setor 3 ficar de olho em como os carros vão se perseguir para ver se está tendo efeito ou não esse novo regulamento em termos de perseguição, de pressão aerodinâmica, de ar sujo, como é que está sendo. Mas o feedback dos pilotos inicialmente é muito bom, né? Que está conseguindo acompanhar, tá conseguindo andar, isso é bom. Mas foi legal a gente tocar nisso. E aí, Rodrigo, a gente falando aí
dessa necessidade da Fórmula 1 mudar, temos então esses carros novos, que o visual deles já é bem diferente do que a gente estava acostumado. A Mercedes, então, nem se fala, com aquela redução dos side pods, né? Que a gente também. Se o Ross Brown já não esperava, imagina a gente, né? Se o Ross Brown já não estava esperando, imagina a gente. E aí o que eu quero colocar para você é o seguinte. Eu gosto de falar aqui no canal que pré-temporada e treino livre não são conclusivos. São, no máximo, indicativos dependendo do que a gente analisa. Dependendo de um ponto, como, por exemplo, a questão da ultrapassagem, que pelo feedback dos pilotos a gente já tem uma noção do que esperar mais ou menos, né? Ah, tá mais fácil de perseguir e tal. E eu sei também que lá no Splash and Go você fala muito também que ninguém sabe nada em pré-temporada, né? Você até fez um mantra lá, uma brincadeira, né? É o mantra. O mantra, ninguém sabe nada e tal. E aí eu queria colocar pra você o seguinte, tem alguma coisa que você tirou dessa pré-temporada a nível de performance, a nível de ficar de olho numa equipe X? Você conseguiu tirar, não vou dizer concluir, porque concluir a gente não conclui nada, mas tem alguma coisa que você fala assim, olha, vou ficar de olho nisso aqui porque tal equipe pode surpreender, tal piloto. Você consegue tirar alguma coisa? Sim, eu acho que tem algumas coisas que a gente já conclui. Como você bem falou, e o meu mantra, da próxima vez eu vou escrever aqui ao lado, Splash and Go, em pré-temporada ninguém sabe de nada, que até rima. Olha só, a contagem de voltas é uma coisa que nos ajuda, às vezes, a descobrir quem está em apuros, né? E eu acho que isso é perceptível já. Então, assim, você de baixo para cima, você sabe que a McLaren não teve uma pré-temporada que gostaria, por problemas aí, teve quebras, teve que lidar com o Daniel Ricciardo entregue ao departamento médico, como gostam de dizer o pessoal do futebol, gosta o pessoal do futebol dizer, né? Foi diagnosticado com Covid, perdeu o primeiro, perdeu o segundo, foi diagnosticado com Covid antes do terceiro dia. Então, para ele especialmente, um cara que lutou tanto contra a adaptação, com problemas de adaptação, né? Lutou tanto contra esses problemas no ano passado e chegou a dizer em Barcelona que finalmente tinha um carro mais ao seu gosto. Perder 3 dias de testes é muito ruim. E a McLaren mesmo andou pouco, né? Então, quando a gente for falar do total de voltas, a gente vai poder se debruçar mais detidamente sobre isso, mas a McLaren andou pouco, né? Andou bem menos do que as adversárias. Então, por exemplo, se você for comparar que a McLaren disputou ombro a ombro e perdeu ano passado o campeonato de construtores do terceiro lugar com a Ferrari, e você olhar a contagem de voltas da Ferrari e você já pulando para uma conclusão interessante, você vê como a Ferrari foi consistente nos 3 dias em Barcelona, nos 3 dias no Bahrein, e você vê nas imagens, tanto de pista como de onboard, como de trackside, a galera da Sky, da Fórmula 1, olhando o carro, fazendo as voltas, você consegue ver como o Leclerc e o Sainz estão brigando pouco com o carro, brigando pouco com o volante, e conseguem fazer o que querem, né? A facilidade que eles têm para dar o pedal logo, para sair acelerando na saída das curvas, isso tudo é um indicativo de um carro que pode não ser o carro pode ser um carro lento e muito equilibrado, mas algumas coisas você já consegue concluir. A Ferrari está confortável na pista. A McLaren teve uma pré-temporada abaixo do que gostaria, do que necessitava. E, inclusive, sobre a Ferrari, nós temos a dica de alguém que tem 7 campeonatos mundiais, que o Hamilton disse que hoje, se a corrida fosse hoje, era a dobradinha da Ferrari, né? Na ordem que ele imagina, ele diz que é Ferrari, Red Bull, McLaren e Mercedes ombro a ombro ali, não saberia dizer, talvez dependesse do circuito, na opinião do Hamilton. Pode ser blefe? Pode ser blefe, mas isso já nos leva a mais uma conclusão. A Mercedes, você assistindo aos onboards e você assistindo também trackside e as imagens da própria Fórmula 1 TV, você vê que não é um carro que ainda desabrochou, que não é um carro que ainda, como gostam de dizer os ingleses, unlock, né? Não destravou todo o potencial que tem. Eu não seria louco de descartar a Mercedes na briga pelo campeonato, porque é uma equipe que, mesmo como o ano passado mostrou, uma equipe que, mesmo quando pega no contrapé, tem gente, como eu falei no começo, na abertura, e capacidade, né, de engenharia de se recuperar ao longo do ano. Eu sempre falo que a Fórmula 1 é uma corrida na pista, é uma corrida de fábricas, né, então o pessoal consegue se recuperar e ousou nesse conceito radical num carro sem side pod, né? Então eu acho que essas são algumas das conclusões.
A parte disso, você tem uma galera ali no meio que, por exemplo, a Alfa Romeo não deu as voltas que necessitava, mas quando andou, andou bem, né? Então, aí já fica um pouco mais difuso. Mas, assim, no momento parece que a Red Bull, por exemplo, está mais confortável com o carro que fez do que a Mercedes. Pode ser que não seja um carro tão bom e não seja um carro tão ousado, que a Mercedes esteja penando justamente para conhecer um carro que é radicalmente diferente. Não sei. Essa parte é mais inferências. Um pouco, não é chute, mas é uma coisa meio assim. Pode ser que seja um carro que está mais confortável e não seja tão rápido. Né? Ou pode ser que a Mercedes simplesmente tenha dado com os burros na água e tenha que voltar com o sidepods de Barcelona. Não sabemos, né? Mas algumas coisinhas a gente já consegue ir muito cautelosamente riscando. Falar, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Eu quero, antes da gente botar aqui a tabela de voltas, eu quero entrar no assunto Mercedes do seguinte. Eu tenho falado, inclusive hoje aqui no caso, para quem tá nos escutando depois, né? É domingo, dia 13 de março. Estamos gravando isso aqui no dia seguinte ao término da pré-temporada. Eu postei um vídeo falando da minha, vamos dizer assim, a minha ordem de grid baseado na pré-temporada, e deixei muito claro no vídeo que é uma ordem que pode alterar, porque pré-temporada a gente não conclui nada, é só realmente um achismo baseado em justamente isso que a gente tá falando agora, um equilíbrio de carro, algo assim. Mas muita gente falando, e isso com certeza você tá vendo tanto no seu público lá no Splash and Go, como também Twitter, enfim, a gente vai vendo nas redes sociais, muita gente falando que a Mercedes estaria blefando. E aí o que eu quero jogar pra você é o seguinte: na minha concepção, e eu posso estar redondamente enganado, porque você tem muito mais experiência de Fórmula 1, você pode aí já ter visto isso acontecer, mas eu nunca vi uma equipe blefar em termos de equilíbrio de carro. Eu acredito que blefe por exemplo, o cara entra no terceiro setor e tira o pé, começa a tirar o pé muito antes da curva, como a gente já viu várias vezes acontecer em pré-temporada. O cara às vezes vem numa volta voadora, enfiando meio segundo, um segundo em todo mundo, aí quando ele vai chegar na linha de chegada, simplesmente tira o pé, aí você vê o tempo dele, ele não melhorou o tempo, né? Então isso eu vejo como blefe. Agora, equilíbrio, como nós estamos vendo o Hamilton e o Russell brigando com o carro tá sliding, né? Ele tá escorregando muito, vai muito para um lado, para o outro, perde a traseira, perde a frente e tal. Isso, ao meu entender, não é um blefe. Ao meu entender, é uma dificuldade do carro naquele momento, naquele setup que eles estão testando. E aí o que eu queria saber de você é justamente isso. Você também identifica isso como sendo uma dificuldade ou você vê como um blefe? Você enxerga isso como, ah não, eles estão fingindo que estão mal pra depois pegar todo mundo de surpresa e enfiar um segundo em todo mundo? Eu acho que tem duas respostas possíveis e uma não anula a outra. Eu acho que a Mercedes está blefando e esses dados a gente descobre nas velocidades de reta. Então, você olha os motores Mercedes dos clientes, a galera, tudo lá em cima na tabela de velocidades máximas, só o Russell e o Hamilton atrás. Inclusive, eu acho que só o Zhou Guanyu estava atrás deles, em velocidade reta, da última vez que eu vi. Então, assim, eles estão andando com o motor só no sapatinho, vamos dizer assim, né? Se eu tivesse uma equipe brasileira, ia ter no volante, só no sapatinho mode, assim, né? Então, isso está acontecendo. Mas sim, como você bem frisou, não é possível blefar com velocidades de curva. Hoje eu vi um gráfico até na correria do domingo de coisas com a minha namorada e tal. Não postei, mas quero postar mais tarde um comparativo das velocidades em curva de todo mundo. E você vê a Mercedes lá no meio da tabela, em décimo, assim, né? Então, velocidade... E principalmente, todo mundo fala que está sendo aí o destaque, a lentidão da Mercedes em curvas de baixa. Porque em curva de baixa, a aerodinâmica não atua. Em curva de baixa é a aderência mecânica. É a suspensão, o equilíbrio do chassi, basicamente, e o acerto ali de cambagem, essas coisas, né? Então, em curvas de alta, aí sim a aerodinâmica influi, porque nem todo mundo talvez saiba, mas o carro de Fórmula 1 devagar, ele é igualzinho nossos carros. É muito fácil rodar um carro de Fórmula 1 devagar, inclusive, porque ele não tem a pressão aerodinâmica, né? Então, a pressão aerodinâmica começa a atuar acima de 150 km por hora. Inclusive, quando eu li o livro do Button, ele fala isso, que a grande transição que o piloto sofre quando ele sai do kart e entra nos carros de Fórmula é adaptar que o carro de
o carro aerodinâmico, né, o carro de fórmula, ele precisa, o cérebro precisa conversar com o pé direito no acelerador para entender que em algumas curvas, para você conseguir fazer a curva, você precisa pisar no acelerador. Quando o cérebro está te falando, tira o pé. Né, porque se você pisa, aí você gera a carga, aí você gera a grip, aí você faz a curva. Quando o cérebro está falando, tira o pé porque não vai fazer a curva. Né? Então o piloto precisa se adaptar. Estou falando isso porque nos trechos de baixa, especialmente, a Mercedes tem ido muito mal. Contrário senso daquilo que eu tinha falado, que é você vê a Ferrari muito bem no miolo nas curvas de baixa e você vê a Red Bull também bem nessa parte de baixa. Né? Então, eu acho que existe, aí eles vão ter uma semana para analisar muitos dados, eu acho que tem um componente de blefe e tem um componente de que os caras ainda estão sambando. É cedo para cavar crise na Mercedes, né? A estrela de três pontas caiu do pedestal, etc. É cedo para isso. Mas há aí duas faces da mesma moeda. Há problemas de acerto que podem ser resolvidos, eles podem chegar no Bahrein e enfiar um segundo em todo mundo. Não é saudável desprezar a Mercedes, apostar contra eles. Mas existe a questão da diminuição aí do modo do sapatinho mode de potência do motor, com certeza. Essa questão que você falou da velocidade de baixa, eu particularmente não sabia, achei bem interessante essa informação. Isso até explica então o porquê de alguns pilotos, como o Pérez rodou no Bahrein. O Pérez ele simplesmente estava devagarzinho, devagarzinho, do nada o carro simplesmente roda, ele vai parar na brita e aí fica, ué, como assim, né? O cara tava devagar e rodou. Então isso ajuda a explicar, porque eu sempre tive na minha cabeça que o piloto rodar assim devagar era porque o pneu tava frio, né? Enfim, colocava a culpa no pneu. Mas interessante essa informação, achei bem legal. Fica aí a informação para quem às vezes também não sabia. E em termos de velocidade baixa, parece que aquele pacote que a Red Bull trouxe no sábado, né, no último dia, parece que ele teve efeito justamente nisso. Pelo menos a matéria que eu li falando que a Mercedes citou que nos dados dela a Red Bull estaria melhorando em curvas de baixa, e o pessoal do The Race, não sei se você chega a acompanhar o The Race, o site, né, também Super. eu acabei também lendo uma matéria lá falando, se não me engano, o Mark Hughes, né, um dos principais que escrevem lá, ele citando também que a Red Bull muito forte em curva de baixa depois da atualização. Falando mais especificamente de Red Bull e Ferrari, eu sei que você já deu uma boa pincelada, mas pegando esses elementos, os carros estão bem de curva de baixa, às vezes curva de média, está apresentando consistência. A Ferrari, principalmente, não teve grandes problemas. Nós não vimos a Ferrari com grandes problemas nessa pré-temporada, né? A Ferrari não perdeu uma manhã, uma tarde arrumando motor, freio, que nem se citou a McLaren, teve problema de freio, ficou um tempão na garagem e tal. A gente pode começar a imaginar um cenário aí pro Bahrein de uma Red Bull e uma Ferrari chegando à frente da Mercedes. Eu, inclusive, coloquei isso no meu vídeo de hoje. Você tá vendo por esse lado também, de que não seria um absurdo pensar nessa possibilidade? Cara, é assim, pode ser, pode ser. Mas tem 8 temporadas para trás me dizendo que não é prudente pensar numa coisa dessa. Né? Eu me lembro de 2019, não, 2019, que na primeira semana em Barcelona, a Ferrari emplacou todos os dias na frente. Na segunda semana também, mas na segunda semana a Mercedes apareceu com quase uma versão B do carro e começou aí chegando e de repente chegou em Melbourne e o Vettel, que foi a melhor Ferrari naquele... Primeiro que na classificação ele tomou 7 décimos e o Vettel foi a melhor Ferrari naquela grande prêmio, chegou 52 segundos atrás do Bottas que ganhou a corrida. Então, assim, há indícios, dá para a gente falar que pode, mas a prudência me diz que tem um certo receio de tomar a bola nas costas. A gente está aqui comentando sobre o 1-2 da Mercedes semana que vem. Eu não acho que isso vai acontecer, mas eu também acho, o pessoal do seu público que talvez não me conheça está falando, nossa, como esse cara é em cima do muro, né? Mas é porque você vai falar que os caras erraram? Puxa vida, já fizeram isso tantas vezes de surpreender todo mundo, né? Tem um componente de blefe, tem um componente de eles estarem apanhando do acerto, mas acerto, pelo próprio nome, uma hora se acerta, né? Então tem isso, né? Mas eu acho que o que dá para dizer é que Red Bull e Ferrari estão confortáveis com seus carros.
a Mercedes não, mas eu não sei até onde esse motor em baixa só isso aí já não anula, entendeu? E aí o resto, o braço do Hamilton resolve e no fim ele chega só meio segundo atrás do Verstappen, não perde uma vantagem tão grande nos pontos e daqui 3, 4 corridas a Mercedes achou o que precisava e corta para maio, estamos aqui, putz, o Hamilton tá liderando o campeonato, ou putz, o Verstappen tá pau a pau com o Hamilton. Então, assim, é complicado. É que nem se fala, né? A prudência aí, né? Por isso que eu até nesses últimos vídeos tenho falado, gente, pode ser que a Mercedes chegue no Bahrein e ganhe. Pode ser que a Mercedes chegue lá e resolva, ela já fez isso. O ano passado mesmo, se a gente falar do ano passado, a Mercedes não tinha o carro mais equilibrado do mundo quando chegou ali nas primeiras corridas, o melhor carro, mas estava ali brigando até o momento em que, principalmente, uma coisa que mais me chamou a atenção na Mercedes no ano passado foi a questão do motor na altitude. Quando eles foram lá para a Áustria, o Verstappen venceu com certa tranquilidade. Quando chegou no Brasil, no México, o Verstappen venceu, mas já tinha aquela dúvida. Poxa, a Mercedes falou que deu uma arrumada no motor para altitude. Será que realmente vai, né, conseguiu esse upgrade todo? Aí chegou no Brasil, o Hamilton deu aquele show, né? Foi passando assim, parecendo É, videogame, Foi passando, porque isso é uma capacidade da Mercedes de melhorar o seu carro absurdamente ao longo de uma temporada, que é uma coisa que é fantástica. A Mercedes consegue fazer isso de forma fantástica. Eu me lembro em 2017 e 2018, naquelas batalhas contra a Ferrari, principalmente Vettel e Hamilton, que o segundo semestre da Mercedes foi arrasador. Em ambas as ocasiões. Foi exatamente. arrasador, né? O campeonato só existiu até a metade. Depois disso, foi embora, né? Acabou o campeonato. Então, com Exatamente. certeza, a prudência diz para não descartar a Mercedes, pelo menos não por agora, né? E não significa que eu tô torcendo. Eu acho que é bom para a Fórmula 1 essa alternância. Quem me segue sabe, eu não gostei da forma como deu-se o final do campeonato do ano passado, mas é inegável, inclusive para mim, para você que somos geradores de conteúdo sobre Fórmula 1, é inegável que foi mais explosivo que o Verstappen tenha sido campeão. Porque trouxe gente, gerou mais notícias. Se fosse depois de tudo um campeonato ainda caísse na mão do Hamilton, todo mundo fala, putz, acontece de tudo, o mundo cai, a Mercedes se levanta, porque, inclusive, eu ia falar isso, a Mercedes teve uma pré-temporada ruim no ano passado. Não foi ruim, tipo a da Haas, mas foi ruim. O Hamilton reclamando de equilíbrio do carro, rodou, tem cena dele rodando e atolando na brita, etc., no Bahrein. Então, assim, a capacidade desses caras de entender o carro que eles fizeram, fazer bons carros de partida, não adianta entender carro que o carro é ruim, fazer bons carros e entendê-los ao longo do tempo é surpreendente. Então isso a gente tem que sempre levar em conta. Isso é importante, né? O carro tem que nascer bem. O carro precisa ser bem nascido. Se eu não me engano, a Haas de 2020, se não me falha a memória, porque 2021 eles né, simplesmente estavam participando do campeonato. Mas se não me engano, a Haas de 2020 é um carro que eles não. O carro nasceu mal e eles não conseguiam desenvolver esse carro ao longo da temporada porque ele nasceu mal. O carro era problemático. Era um carro que não conseguia você desenvolver, né? Então, se a Mercedes tem um carro que a base dele é sólida, aí ao longo do campeonato, fatalmente, ela vai desenvolvendo esse carro. Eu vou colocar aqui na tela, Rodrigo, pra gente, pro pessoal também que nos acompanha. Você que está no podcast já não vai conseguir ver, mas nós temos aqui as voltas totais dos pilotos nesses 6 dias de pré-temporada. Pegando aqui rapidamente pro pessoal que não tá podendo ver a tabela, a Ferrari foi a equipe que mais andou no somatório, deu 788 voltas, mas logo atrás tem a Mercedes com apenas 10 voltas a menos, 778. Dos pilotos, o Carlos Sainz foi o que mais andou, seguido do George Russell. Mas o que me chama a atenção nessa tabela aqui, Rodrigo, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, do tamanho do prejuízo para essas equipes, são justamente Haas, Alfa Romeo, Alpine e McLaren. Eu poderia até colocar nesse grupo a Williams também e a Aston Martin, mas aí a gente já tá indo pro meio da tabela. Eu queria falar dessas 3 últimas aqui, ou 4 últimas com a McLaren. Haas com 400 voltas totais, Alfa Romeo com 518, Alpine com 563 e McLaren com 567. Qual o tamanho do prejuízo, na sua opinião, para essas equipes não terem conseguido dar muitas voltas na pré-temporada? Então, o que acontece? Às vezes as pessoas podem estar tentando até se perguntando o que esses caras estão falando, né?
de prejuízo. Não é só ir lá dar umas voltas. O que acontece? O carro tem mais de 1.600 sensores e ele manda para a fábrica e para a garagem, claro, também, né? Mas ele manda para a garagem manda para a fábrica, é uma quantidade imensa de dados. E esses dados são cruzados com as simulações que você fica pensando assim, o que o Pietro Fittipaldi faz o ano inteiro, né? Além de ir para as corridas e aparecer nas transmissões, às vezes, da Fórmula 1 TV. Ele faz simulação. Então, a simulação, basicamente, é o seguinte, não é jogar PlayStation. Ele joga, ele atua no simulador que vai fazendo testes em cima de possíveis acertos. Então, às vezes, por exemplo, a Mercedes tem lá seu Nick De Vries, o Stoffel Van Dorn, são os pilotos que fazem simulador para ela. Da sexta para o sábado, ela testa alguns cenários na pista e alguns cenários na fábrica e já vai eliminando hipóteses. Porque se você tem uma sessão de 1h30, sessão livre voltou a ser de 1h30 agora, né? Não dá tempo de eliminar todas as hipóteses. E se você, hoje em dia, no mundo que nós estamos, não só na Fórmula 1, em qualquer lugar, tão profissional, você não pode deixar de testar algumas soluções. Então, você usa o simulador como um braço auxiliar para você ir limpando da mesa as opções que você tem de acerto. Porque o que acontece? Qual que é o grande chance? Vamos simular aqui um programa de testes. Eu coloco o Magnussen na pista com o carro da Haas para fazer um stint de 20 voltas com o pneu médio e ver qual que é a degradação do pneu. Quantas voltas o pneu consegue virar sem começar a perder ritmo? E ele vai para a pista. Aí ele volta. Agora eu mando ele com 40, e aí eu mandei ele com meio tanque, por exemplo. Agora eu vou mandar ele com o tanque cheio, com esse mesmo pneu novo, para fazer as mesmas 20 voltas. Então você vai acumulando dados e os computadores da fábrica e da equipe vão traçando os cenários. Aí você tem que rodar essas voltas efetivas, inclusive para entender se a tua simulação tem nexo com a realidade. Você pode estar simulando um negócio que não bate com o carro de verdade na pista de verdade. Então, eles também têm um negócio que chama correlation, né? A correlação. Então, às vezes, você precisa andar na pista para calibrar a tua simulação. Agora, imagina que você tem esse monte de coisa para fazer, testar possíveis acertos e entender se o teu simulador está te dizendo coisas que valem, está te ajudando a eliminar hipóteses que devem ser eliminadas, aí você manda o carro para a pista e tem um problema elétrico com 9 voltas. Então, perder voltas é muito sério. Primeiro que são poucas voltas. 3 dias de pista na primeira semana, 3 dias de pista na segunda semana. Então, você precisa dar essas voltas. Aí você pega, por exemplo, a resposta mais simples que é, qual que é o tamanho do prejuízo? Eu te digo, se a Haas deu 400 e a Ferrari deu 788, o prejuízo é de 50% quase, 388 voltas, ela deixou de dar, né? Então, é isso. Então, a Ferrari volta para Maranello, nem volta, né? Porque eles vão ficar lá, na verdade, essa semana. Mas os dados voltam para Maranello para construir uma amplitude muito maior de cenário. Então, a Ferrari chega muito mais preparada, por exemplo, que a Haas, no entendimento do motor, no entendimento dos freios, no entendimento do pneu, nas diversas temperaturas, porque lá no Bahrein cai à noite, então é importante andar de noite, porque a pista esfria. Tudo isso no vento, sem vento, vento de cauda, vento de lado, vento de frente. Então, assim, é uma amplitude de informações. Por isso que como é muita coisa para ser eliminada e validada, é importante dar muitas voltas. Então, assim, você começa, como você falou aí, a concluir quem está mal, olhando quem deu poucas voltas. Às vezes, por exemplo, todo mundo está falando bem do carro da McLaren, mas ela também teve uma pré-temporada. Pois nesse caso, inclusive, se a gente pegar aqui a McLaren, ela deu 567 voltas, né, um prejuízo grande também, principalmente que, como você disse, todo mundo falando bem do carro da McLaren, alguns até colocando a McLaren como, às vezes, uma equipe que vai brigar lá com Mercedes, com Ferrari, com Red Bull, mas ela ficou bem abaixo, por exemplo, da Red Bull, que seria a mais próxima dessas grandes, né? A Red Bull fez ali 677 voltas, a McLaren 567, são 110 voltas a menos nessa brincadeira, o que, claro, influencia muita coisa. E teve problema de freios, né? A McLaren teve um problema de freios, ela recebeu uma atualização de freios no último dia, e a gente não sabe até que ponto isso vai acabar afetando o grande prêmio deles, né? Porque existem vários cenários. Tem um cenário em que eles arrumam um problema, conseguem um acerto de carro, etc. Mas tem um cenário também que, às vezes, o freio vai lá e estoura de novo. O freio pega fogo no meio da corrida. Pode acontecer. Nós vimos o Latifi, o freio dele pegou fogo numa das sessões de testes, acho que no segundo dia, se não me falha a memória.
Os Isso. freios começaram, né, os traseiros ali começaram a pegar fogo, pegar fogo, pegar fogo, o cara teve que sair do carro porque não tinha como continuar. E Então, acabou dando 12 voltas, acabou o dia pela janela. pois é, e a Williams, se eu não me engano, depois fez um comunicado falando que foi um problema besta e que não valia nem a pena entrar no mérito. Pelo menos foi isso que estava sendo noticiado lá na Sky, quando eu estava acompanhando, na Sky Acho que foi Sports. um problema de montagem, inclusive. Eu vi aquele Sam Collins da Fórmula 1 TV falando alguma coisa que foi realmente um problema muito besta que gerou um prejuízo imenso. E às vezes o pessoal que está nos ouvindo aqui, nos vendo e nos ouvindo, né, fala assim, mas 50 voltas é a distância de um grande prêmio. Então, quando a McLaren dá 110 voltas a menos do que a Red Bull, ela deixou de percorrer a distância de 2 grandes prêmios. É muita coisa. Para vocês Exatamente. terem uma magnitude do prejuízo, né? Exatamente. Dependendo da pista, a gente pode falar que são mais de 2 grandes prêmios, né? São mais de 2 grandes prêmios que eles deixaram de ter de dados, né? Como você bem falou, que tem os sensores e eles vão esses dados. E aí eu queria também aqui, ainda falando desse pessoal mais ali para trás, em termos de voltas, nós tivemos aí todo essa novela Pietro Fittipaldi, o pessoal. Vamos ser sinceros aqui, né? O meu canal, não vou nem dizer o seu, porque o seu é um canal que você dá a sua opinião, você conta histórias também, né? Tem as pequenas grandes histórias e tal. Mas o meu canal é muito de notícias e eu sou uma pessoa que gosta muito de acompanhar a questão das especulações, é uma coisa que eu gosto. O Matheus, inclusive, o Ressaca nasceu muito disso, né? De eu gostar de acompanhar essas coisas. E assim, mas eu devo ser sincero também e dizer aqui que esse hype todo que foi criado em cima do Pietro foi desmedido, né? Foi um hype que o brasileiro criou, né? Não teve nada assim que. Claro, a Haas falou que a primeira opção seria o Pietro, mas a primeira opção, caso não conseguisse alguém, né? Tem todo um negócio aí. Mas o que eu quero entrar na Haas é o seguinte: como a Haas virou o centro das atenções nesses últimos dias, muitas pessoas começaram a olhar para os tempos da Haas nos 2 últimos dias de testes. O primeiro lugar que ela conseguiu com o Magnussen na sexta-feira e o segundo com o Mick Schumacher no sábado. E algumas pessoas já estão falando da Haas. Nossa, a Haas vai andar lá na frente, a Haas isso, a Haas aquilo. Aí o que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o seguinte: por mais que o tempo da Haas tenha sido feito de C4, que para quem não sabe, a Fórmula 1 tem 5 pneus à disposição das equipes, o C1 é o mais lento e o C4 e o C5 é o mais rápido. O tempo do Mick Schumacher no sábado foi feito de C4, ou seja, o segundo composto mais rápido, e estava ali pau a pau com os tempos de C4 de Ferrari, com os tempos de C4 de Mercedes, estava pau a pau ali. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. A gente pode, não vou dizer se iludir, mas claro, sempre tendo aquela cautela. Você acha que a Haas, ela só fez aquilo, fez uma graça ali com pouco combustível, ou a gente pode tirar alguma ideia de que ela pode vir forte? Como é que você enxerga esses tempos da Haas nesses 2 últimos dias? Eu vou adorar responder essa. Olha só, antigamente, nas pré-temporadas, não existia o regime de parque fechado. Né? Na verdade, o regime de parque fechado não existe, mas existe o escrutínio da FIA. O que significa isso? Antigamente, os carros podiam correr fora do regulamento. Tá? Então, eu podia pôr, basicamente, um motor de foguete num carro de Fórmula 1 se eu quisesse. Aí, por causa do excesso de fraude que as equipes faziam para atrair patrocinadores, isso meio que depunha contra a imagem da Fórmula 1, isso começou a ser visto com maus olhos pelo Bernie Eccleston, que acabou a FIA mudou, basicamente meteu uma diretiva técnica lá que os carros de Fórmula 1 tinham que correr dentro da égide, dentro dos moldes já do regulamento daquele ano, e pré-temporada não seria uma festa. Então, assim, se a Ferrari quiser andar enfiorando fora do regulamento para fazer aqueles dias livres de filmagem que ela pode, ela até faz. Mas os dias chancelados pela FIA, que são específicos, né, eles são sob regime de regulamento técnico da Fórmula 1. Dito isso, ainda é possível fazer algumas coisas para chamar a atenção de patrocinadores e gerar um espacinho na mídia ali, né? Então, a primeira coisa, sobre Pietro Fittipaldi, eu acho que existe uma diferença aí em que, e a gente foi educado debaixo disso, que o brasileiro não assiste os esportes em que não tem brasileiro. A Fórmula 1 acabou Verdade. se tornando uma exceção porque foram 40 e tantos anos assistindo a Fórmula 1 tendo brasileiro. Mas
não tivesse brasileiros, a Fórmula 1 nunca, pelos detentores dos últimos 40 anos, nunca teria sido transmitida no Brasil. Esta é a verdade. Porque você vê alguém transmitindo um campeonato de badminton nacional, de sei lá onde? Não. Você vê alguém transmitindo curling? Não. Só na Olimpíada de Inverno. Mas e a liga de curling da Noruega, da terceira divisão? Alguém passa? Não passa, né? Então, acontece algumas coisas que eu acho que alguns veículos entendem que eles não cobrem só o evento, que eles têm que promover o evento, né? Não vou dar nomes, mas acho que existe uma coisa. Então, assim, a gente tá aqui fazendo nosso trabalho, mas assim, se a Fórmula 1 dá mais ou menos certo, eu até sou influenciado, atingido, você também. Mas eu não sou sócio da Fórmula 1. Né? No fim, esse é um trabalho deles, é um problema deles. Né? Que fique mais competitiva, eu até sou indiretamente atingido por isso. Mas a verdade mesmo é que eu também não vou ficar aqui tentando, e você também não, falar para os meus não é telespectadores, porque na televisão, meus seguidores, espectadores. meu público, espectadores, né? Que é porque eles não estão aqui, né? Então tem que ser tele, mas não é televisão. Mas, tipo, eu não vou ficar falando para as pessoas que tá legal quando não tá, né? Mas o que acontece? A história do Felipe, do Pietro, foi o seguinte: o Gunther Steiner tinha que dizer que contratou que o Pietro era a primeira opção, porque ele tem um contrato com o Pietro. Então, ausente uma vaga no titular, por contrato, quem é? E ele ainda falou, nossa primeira opção será o Pietro, porque não tinha outra pessoa, mas a partir da hora que ele tem, já não é mais. Sabe assim? Então, agora, a partir da hora que ele tem o Magnussen, o Pietro já não é mais a primeira opção, ele é a segunda opção. Contratos são que nem fotografias, eles estão lá na parede, eles estão refletindo uma foto de um momento que já foi. Você tira a fotografia, já não tem mais aquela, você põe outra. Né? Então, ele não poderia dizer outra coisa, porque senão o Pietro poderia até cobrar uma multa contratual, sei lá o que diz o contrato dele, mas entendeu? Ele estaria infringindo o contrato se ele viesse a público dizer que o Pietro não era. Em cima disso, entrou aquela coisa, é o famoso me engana que eu gosto, sabe? E em cima disso, um monte de gente pulou no hype. Mas se você assistir, eu li uma reportagem, acho que é da The Race, falando sobre as conversas do Gunther com o Magnussen, você vê que desde a semana passada, retrasada, quando começou a história, o Pietro, na verdade, não era a opção para ser titular. O Gene Haas até veio ao público falar que o Pietro andaria, porque não ia dar tempo, talvez, do Magnussen chegar, mas a conversa toda já estava encaminhada com o Magnussen. O Magnussen, inclusive, embarcou para os Estados Unidos para fazer uma prova em Sebring, que está sendo hoje, se eu não me engano, 12 horas de Sebring, eu acho, do Mundial de Endurance que ele participa, já sabendo que poderia não correr. E aí foi uma questão do Gene Haas ligar para o Chip Ganassi, eles têm relação, porque o Gene Haas é americano, o Chip Ganassi também, eles já correram juntos em categorias, na NASCAR, no INSA, no WEC, etc. Não havia, a maior parte desses pilotos de primeira linha, eles têm uma cláusula de Fórmula 1, que é meio que assim, nosso contrato é válido, mas se uma equipe de Fórmula 1 me chamar, eu posso pular fora do contrato. O contrato do Magnussen não tinha uma cláusula de Fórmula 1, mas o Chip Ganassi falou, porra, também não adianta ter um piloto contrariado aqui para guiar para mim, né? E falou com o Magnussen falou, quero. Nem sabia que queria tanto, ele falou isso inclusive, nem sabia que queria tanto, mas quero, e tô indo. Entrou no avião, tanto que chegou a tempo. Se o carro da Haas estivesse pronto a tempo, talvez o Pietro nem tivesse feito aquela manhã. Então, criou-se um hype sobrenatural. Agora, nem sei se sobrenatural seria o termo, né? mas no Brasil tomou proporções quase sobrenaturais. O pessoal então, ficou com raiva da Haas, né? Porque não colocou o Pietro, o pessoal ficou com raiva, tá com ódio. Teve gente na minha caixa de comentários falando, não, que quando chegar aqui em Interlagos o pau vai quebrar. Cara, não futebolize a Fórmula 1, por favor, né? Não é assim. Não, assim, já futebolizaram, né? Assim, infelizmente já virou isso, né? Não que ter um público novo seja ruim, porque não é. Ter um público novo é legal e tal. Muita gente fala da geração Drive to Survive, né, e tal. Mas assim, a gente vê muito disso, né, Rodrigo? Do pessoal que a pessoa que torce pro piloto X, então ela odeia o rival. E aí tudo que o rival fala ou faz é ruim. E tudo que o piloto favorito ou a equipe favorita faz é bom. E vai criando essa raiz futebolística, né? O meu irmão aqui... Dia, por exemplo... Pode falar, Joana. Não, outro dia, por exemplo, eu fui explicar que o motor da Mercedes em Interlagos não é legal.
Ah, pronto. Ah, o cara é advogado da Mercedes, o cara É. defende o Hamilton. Não, gente, Mercedista. eu tô tentando trazer informações para vocês pararem de passar vergonha por aí, entendeu? Eu É, tô tentando e ajudar. assim, por exemplo aqui, o meu irmão ele não acompanha a Fórmula 1, ele passou a acompanhar mais ano passado com a disputa do Verstappen e tal. Aí aqui, eu sei que ele fala num tom de brincadeira, mas assim, a reação dele é a que eu vejo no pessoal na internet, né? Ele fala assim, agora que o Pietro não foi, vou torcer pra que a Haas quebre todo o GP e tal. É assim, por mais que seja num tom de brincadeira, você vê que é o que as pessoas estão pensando aí nas redes sociais, que é o que elas estão tá querendo que o cara quebre, que às vezes até o piloto machuque, enfim, né, pra esse tipo de coisa. E que nem você falou, você vai falar que o motor da Mercedes não é ilegal, aí a pessoa já te taxa de torcedor daquela equipe. Nossa, eu brinco com isso aqui porque eu já desisti de querer explicar para as pessoas. Porque no Grande Prêmio que eu falo bem do Verstappen, falam que eu odeio a Mercedes e sou torcedor do Verstappen. No Grande Prêmio que eu falo bem do Hamilton, aí eu sou torcedor da Mercedes. E aí, enfim, o pessoal vai nessa brincadeira aí que acaba tendo. A gente vê que tem pessoas que levam isso num nível, né, de paixão, assim, que é impressionante. Mas, por favor, eu te interrompi aqui, por favor, continue sobre a Haas aí. Não, só para concluir. Vou voltar nesse negócio das redes sociais, mas tem uma coisa. E o que acontece? Eu corro a pé de tênis, saio para correr pela rua, para fazer exercício. E correr às 6 horas da manhã, embora seja cruel levantar cedo, é muito melhor para o fôlego do que correr meio-dia. Por quê? Porque a hora que você corre meio-dia, você puxa ar, o ar está mais quente, somente em São Paulo, esse concreto, tudo tal, você vai correr no parque, no elevado, tem menos ar para cada puxada, né? Porque o ar está mais quente, as moléculas se dispersam, tá? Tem gente que não gosta muito de explicações científicas, mas a Fórmula 1 é ciência na veia, né? O carro de Fórmula 1 é igual, ele respira, né? Ele precisa é parte do princípio do motor de combustão interna que ele respire. Quando a temperatura no deserto, quando a noite cai no deserto, a temperatura despenca. Então, para cada, vamos dizer assim, golfada de ar, né, cada fungada que o motor dá, entram mais moléculas de ar, o motor tem mais potência. Além disso, a aerodinâmica funciona melhor quando a temperatura está mais baixa, que o ar está mais denso, então você tem as suas asas funcionando melhor nas curvas de alta, né? E na reta você resolve com DRS. Então, tem tudo isso. E aí, então, quando cai a noite, não 2 horas da manhã, mas ali naquela última hora que o asfalto ainda está quente, mas o ar já está esfriando, né? E as moléculas, portanto, estão ficando mais condensadas, você tem um ganho de performance. Então, você pode ver que os tempos da Haas, os dois foram feitos com o pneu que não é o mais macio, mas é o médio, né? E nesse horário. E Deus sabe qual era a carga de combustível, e provavelmente vazio, né? Então, e gera assunto, tanto que está aqui 2 caras de 2 canais no Brasil, que eles nunca ouviram falar, falando sobre isso, né? Então, e as pessoas estão lá, uau, será que a Haas vai ser a nova Brown, né? Etc. Isso é O carro é uma, branco, né? O carro é branco, sem patrocínio, o pessoal tá fazendo essa comparação aí. exato, tá futuro ameaçado, etc, né? E isso é uma coisa. Sobre as redes sociais, estava falando isso, que eu quero que a Haas quebre, as pessoas falam, né, etc. Tem esse carro da Williams que teve esse problema, esse incêndio no freio traseiro, já veio um iluminado aqui falando na minha caixa de comentários. Também depois que tiraram o S do Senna do nariz do carro, eu quero mais é que eles se lasquem, eu quero mais é que a equipe feche, depois eles aprenderem a lição. Você fala, cara, que guerra santa, calma, né? Não, tem gente que com certeza você já viu isso também, tem gente que fala que o mau período que a Williams teve aí nesses últimos anos é porque ela matou o Senna. É um karma, é uma vingança, né? Tem essas. Você até fez um vídeo, né, sobre as falácias, as mentiras, né, que o pessoal, que os torcedores contam, né? Que é bem legal, inclusive recomendo o pessoal ir lá assistir. As 5 maiores asneiras que o Asneiras, torcedor isso. brasileiro de Fórmula 1 disse. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. É que o Barrichello foi prejudicado pela Brown em 2009, que o Massa, que o Glock entregou o título para o Hamilton em 2008, que o Senna foi morto pela Williams. Deixa, Essa deixa as últimas duas pro pessoal assistir no vídeo. Deixa a tá surpresa pro bom, pessoal tá assistir bom, no tá vídeo bom. lá. Já deu o gostinho. Que aí o pessoal assiste, o pessoal Não. fica curioso e vai lá. Lembrando que os links do Splash and Go estarão na descrição pro pessoal, tanto as redes sociais quanto o canal por si só. Eles estarão aí na descrição. Mas, pois é, o pessoal inventa umas coisas, né? Assim, umas histórias que a gente não sabe
né? De onde. E é muito curioso isso, né? E o Senna é uma Sim. questão muito de amor e ódio aqui no Brasil. Eu já reparei isso, assim, nesse tempo que eu acompanho Fórmula 1, que tem pessoas que colocam o Senna como inalcançável e tem pessoas que têm um ódio do Senna. E aí, geralmente, ela vai querer levar pra outro piloto. Não, porque o Piquet é melhor, porque o Schumacher é melhor, porque o, né? E aí criam essa. Ou 8 ou 80, né? Parece que as pessoas não conseguem. No meu canal eu tento fazer um trabalho que é meio que assim, vamos focar no piloto? Que eu, assim, o piloto é muito bom, embora não seja perfeito, cometeu seus erros, embora não fosse um santo, cometeu suas sacanagens também e tal. Então eu sempre tento, vamos. Aí o pessoal fala, você não gosta do Senna. Não é que eu não gosto do Senna. Eu gosto do Senna. Na minha casa, eu assisto corrida dele. Quando ele morreu, eu tinha 11 anos, chorei. Foi meu herói, etc. Eu tinha uma pista de bike que eu pintei no quintal da minha casa. Para andar na minha pista, tinha que saber que o Senna era eu, senão não andava na minha pista. E assim, tinha minha casa no interior, tinha um quintal grande. Então, assim, quer andar na minha pista? Beleza, eu tenho que concordar com os termos que na minha pista o Senna sou eu, né? Era assim, você escolhe o resto do grid para você, mas o Senna sou eu. Então eu tento fazer assim, ó, aqui no meu canal eu procuro, a gente fala de pilotos, defeitos, virtudes, foi bem, foi mal, sem santificação, né? Porque aí já vira. Se você tem uma ideia do nível de desconexão com a realidade, o pessoal pega e faz, diminui defeitos, aumenta virtudes, conta histórias pela metade, sabe? Então, assim, por exemplo, uma que eu falei clássica, em 89, teve o lance lá com o Prost na chicane da discórdia, meteram a mão no Senna, tomaram o campeonato dele. Então, veja bem, o Senna precisava ganhar aquela corrida, e aí ele precisava ir para a Austrália, em Adelaide, e ganhar aquela corrida também. Então, na desclassificação em Suzuka, ficou mais difícil dele ser campeão. Só que aí ele vai para a Austrália e tenta ganhar a corrida, só que ele bate na traseira, na chuva, onde ele era melhor, bate na traseira da Brabham do Martin Brundle, o carro fica com 3 rodas, e aí ele podia reverter nos tribunais o que fosse o resultado do Suzuka, mas precisava ganhar a corrida em Adelaide, e não ganhou, né? Então o pessoal existe essas como partes editadas da história para a bem de perpetuar os seus próprios mitos, né? Então eu falo, galera, era um grande piloto, tem uma grande história, tem momentos incríveis, mas vamos focar só na realidade. A realidade é muito boa. A gente não precisa ficar floreando o que já foi muito bom, né? Para quê, né? Porque eu acho que eu gosto muito disso. Eu acho que o que fez, por exemplo, o Senna grande é ganhar de um cara muito grande que é o Prost, para quem ele também perdeu, né? Então, o que faz o Piquet muito grande é ganhar do Prost, é ganhar do Mansell. O que faz o Prost muito grande é ganhar do Senna, é ganhar do Piquet, é ganhar do Mansell. Então, assim, todo adversário, qualquer time de futebol tal, precisa do antagonista para ser grande, né? Então, senão não existe competição. Exatamente. Inclusive, hoje em dia eu vejo muito isso com o Hamilton, de uma certa forma, né? O Hamilton, às vezes, se ele comete um erro, se ele às vezes freia mais tarde e acerta o carro da frente, o pessoal. E você faz a crítica, né? Você fala lá na sua análise do GP, você fala, olha, o Hamilton errou naquele ponto. Então, às vezes, o Hamilton nem errou, ele só fez uma corrida ruim. Pô, o Hamilton fez uma corrida ruim, o que é raro e tal. As pessoas acham que você odeia o Hamilton. Que você é um inimigo do Hamilton. E não é isso. Se a gente pra analisar a corrida, porque assim, por mais que eu faça um canal aqui que eu trato de notícias, especulações, silicismo, etc., na hora que eu vou dar minha opinião da corrida, eu busco dar opinião baseada no que aconteceu na corrida, naquilo que eu considero corrida. E eu tenho algumas opiniões um pouco mais polêmicas. Por exemplo, eu gosto muito do Let Them Race, assim, não jogou o carro pra cima do outro, tá valendo tudo. Quer passar na grama, passa. Quer passar no meio do guarda-reio, passa. Eu sou muito assim do deixa os caras correrem, sabe? E então eu não gosto, por exemplo, de punições. Quando teve aquela punição em Silverstone pro Hamilton ano passado, e eu falei, olha, eu não acho que o Hamilton deveria ser punido por tal e tal motivo. Nossa, o Matheus odeia o Verstappen, ele está torcendo para a Mercedes, né? Tem essas coisas. E aí, uma coisa que você falou do Senna que eu acho legal pontuar, que aí também, se eu estiver errado, me corrija, mas se não me falha a memória, em 88, o Senna ganha em vigor com aquela regra do descarte, se não me falha a memória, correto? Porque eu lembro que eu dei uma olhada uma vez na tabela, e se não fosse a regra de descarte, o Prost teria uma pontuação maior. E isso é curioso, né? Pra ver que o piloto que fez mais pontos não é o campeão da temporada.
né? Exato, E eu lembro exato. que teve uma discussão sobre isso lá em 2016, porque o Hamilton ganhou, se não me falha a memória, 10 corridas naquela temporada, e o Rosberg umas 4 ou 5, e o Rosberg saiu campeão daquela temporada. E eu lembro que voltou-se a falar, pelo menos nas redes sociais, eu lembro do Bernie Eccleston, olha só, eu lembro do Bernie Eccleston falar sobre isso. Que poderia mudar o esquema para quem tem mais vitórias, ao invés de ser quem tem mais pontos. Né? Então, assim, são dados legais que a gente vai pegando aí nessa conversa, a gente vai conversando aqui, vai pegando esses dados legais que a gente vai lembrando aqui. Mas, Eu enfim, lembro que teve uma ideia do Bernie Eccleston de substituir a pontuação por medalhas. nossa, Porque na Olimpíada você pode ter 30 medalhas de prata. Você fica atrás de quem tem uma medalha de ouro, né? Então ele queria fazer justamente isso. A vitória seria a medalha de ouro, né? Então você meio que na cabeça do Bernie Eccleston, que também já sugeriu que as pistas tivessem atalho, que já sugeriu que tivesse chuva artificial. O Bernie Eccleston, ele era dono, então ele falava o que ele quisesse, né? Ele sugeriu isso. Então, assim, para eu forçar que o cara se jogue para cima do primeiro para tentar, ele tá em segundo e tentar ganhar a corrida, eu valorizar cada vez mais a vitória, né? Mas aí também tinha um problema, que você ia ter 17 caras correndo no grid fazendo papel de palhaço, porque você vai ganhar uma medalha abaixo de bronze, vai ter a medalha igual bodas de prata, bodas de, sei lá, tem aqueles nomes de latão. algodão, latão, né, sei lá, papel crepom, um de bobagem assim, né? Então foi uma ideia. Mas sim, e se você, vou fazer uma coisa polêmica, que eu já vou ganhar uns inscritos aí no seu canal, mas talvez eu possa ganhar uns Uns haters, que haters. se você pensar que o de 88 foi pro descartes, então o Senna fez menos pontos. O de 89 teve esse lance da discórdia, aí ele foi desclassificado, perdeu. E o de 90, ele, ungido pelo Espírito Santo, tacou o carro a 280 km por hora para cima do adversário, o Senna poderia não ter nenhum campeonato. Rapaz. O que não diminui, mas você vê que, tipo assim, essa aura de santo e etc., não condiz com a realidade. Ah, você está dizendo que ele é ruim? Não. Ah, você está desmerecendo tudo que ele fez? Não, não. Mas eu sempre falo, uma vez eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu perdi a conta no Instagram e perdi o vídeo, porque estava fixo nos stories, que é assim, herói nacional é professor, herói nacional é médico do SUS. Né? Piloto que ganha 22 milhões de dólares por ano para guiar carro, desculpa, não é herói. Né? Então agora quintuplicou o número de haters, mas é verdade, desculpa. Né? Não, classe média alta que vai correr de carro na Europa para ganhar milhões de dólares e vira e ganha porque sabe fazer um negócio muito bem feito. Mas herói? Não, né? E geralmente a argumentação que é utilizada é que eles arriscam a vida, né? Então, por estar arriscando a vida a 300 por hora, é herói e tal. Eu também enxergo como você, eu não acho herói, eu não O cara chamo que de sobe no herói. poste, o cara que sobe no poste para arrumar a energia que caiu também não é herói, então? Assim, é que nem aquele negócio, né? Tem aí, tá na moda já há muitos anos, o Big Brother. Ah, porque são os heróis que estão ali e tal. Eu, Matheus, não vejo como herói, né? Pô, Você falar que a pessoa, sei lá, é, conseguiu passar um mês ali longe da sociedade, sem um celular e tal, que é legal, ainda mais pra uma sociedade atual que o celular é o, né, a gente tá, sei lá, 24 horas na mão, o cara ficou longe da família e tal. Você falar que é um feito legal, ok, eu até aceito. Pô, legal, cara, passou um mês longe de tudo e de todos, desconectado do mundo. mas isso é Agora, sacrifício? Isso é quase uma pois recompensa. dependendo do ponto de vista. E detalhe, a maioria ali sai com prêmio ainda, né? Ainda sai com um prêmio. Dinheiro, um carro que conseguiu numa Vai prova. fazer public post aí de É. comida light, saudável, sei lá. Pois é, eu não vejo como herói também. Eu também não vejo como herói piloto, eu não vejo como herói. É claro, é legal, é uma coisa que eu admiro, o cara tá ali a 300 por hora, passa em curvas a 300, o cara tá desde criança correndo, o reflexo dos caras é uma coisa muito absurda. Teve uma matéria que saiu, gringa aí, que já faz um bom tempo, falando que os pilotos de Fórmula 1 têm o reflexo mais rápido do mundo, né? São os atletas com o reflexo mais rápido, o que faz sentido, né? Os caras vêm desde criança correndo ali, e aí tá na Fórmula 1. Então, assim, é legal, mas herói também eu não. É admirável, eu nunca conseguiria fazer aquilo, é maravilhoso, a gente adora, a gente tá aqui falando disso. Eu falei falo pra minha namorada que eu criei o canal meio que pra
profissionalizar uma coisa que se você sentar comigo no bar, eu vou falar de graça para você, entendeu? É Então, assim, exatamente isso. é meio que tipo assim, já que você não cala a boca, né? E para de falar com a tua namorada que não tá nem aí para isso e vai falar com o público, que pelo menos tem interesse, né? Mas é uma coisa assim, maravilhoso tudo que eles fazem. Puxa vida, todo mundo fala que todo menino já quis ser jogador da seleção brasileira de futebol, e eu me incluo, mas eu muito mais vezes me sonhei largando na pole em Interlagos desde que eu era criança do que cobrando um pênalti na final de uma Copa, sabe? Mas sou eu, não tô dizendo que tá errado nem que tá certo, mas sim, eu acho, para mim são heróis, é maravilhoso. Uma vez eu lembro, assistindo Treino Livre, Grande Prêmio do Brasil 2008, a gente tá lá assistindo e tal, meu irmão vira para mim e faz a frase que me derrubou assim, que até hoje às vezes bate assim numa segunda-feira no trabalho, que ele falou, e eles estão trabalhando, né? E eu falei, puta, é verdade, e a gente tá aqui pagando para assistir, né? Então, assim, é maravilhoso, mas eu combato, porque eu acho que é importante, inclusive para a geração Drive to Survive, que eles consumam o conteúdo que os ajude a adquirir bagagem para não só não falar besteira, mas não ouvir besteira e achar que tá certo. Sabe? Ter subsídio para falar, não, peraí, né? Não, e esse negócio de Drive to Survive, por exemplo, eu vi que você fez. Eu ainda não assisti o vídeo, mas eu vi que você fez o vídeo do Drive to Survive, né? Da quarta temporada. Você acompanhou, né? Contém spoiler, né? Já Pois vou é, avisando. eu não. Eu ainda não vi esse vídeo, eu tenho que assistir lá. Porque eu vou ser muito sincero, eu não quis assistir essa quarta temporada. Eu assisti as outras três, eu gostei da primeira, porque era novidade, né? Aquela coisa. Tá. Eu, particularmente, Matheus, respeito quem gosta, eu já não consigo mais olhar da mesma forma pro Drive to Survive, eu já não curto mais o estilo. E eu entendo que muito do que é feito ali da edição ajuda a geração Drive to Survive a chegar com uma bagagem um pouco ruim, né, no esporte. Porque uma coisa é você assistir, mas você tem uma bagagem anterior. Você acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, você já tem uma mentalidade diferente. Outra coisa é a pessoa que começou agora, que começou hoje, ela comprar aquilo que acontece ali como uma verdade irrefutável. Por exemplo, eu vi no Twitter aí esses dias o pessoal falando que em um determinado momento aparece lá uma punição de 10 segundos pro Hamilton. Não sei se é a de Silverstone, não sei qual que é a punição. E na edição, eles botam o Hamilton parado no box por 30 segundos na edição do show lá. É. E aí fica Eu achei inclusive eu achei esses 10 segundos meio demorados quando eu tava E assistindo, o cara tava com botou. sono, sabe? Eu falei, O cara botou o cronômetrozinho lá e ficou. Foi 30 segundos, os 10 segundos viraram 30. Então, assim, são essas coisas. Porque é o que eu falo, eu até falei esses dias no Bootkin GP do Will Bueno. Eu falei lá o seguinte: o meu canal é um canal, que nem eu já falei aqui algumas vezes, é um canal voltado pra notícia, especulação e tal. Então tem muita coisa que não acontece. Claro que tem muita coisa que não acontece. Um dia fala, sei lá, o Hamilton vai pra Ferrari. Aí você bota lá, ó, especulação, o Hamilton vai pra Ferrari, não sei o quê. Só que eu aprendi uma coisa, que é o que você tá falando agora do consumir a informação, né? Eu aprendi isso inclusive com o Sérgio Milani. Eu acredito que você sabe quem é o Sérgio Milani, do Scuderia Milani. Aprendi isso lá em 2018, 2019 com ele. Toda informação que eu pego, eu coloco a fonte. Lá na descrição. Primeiro, pra pessoa não achar que eu tô inventando a informação, né, tal. Mas por quê? Porque acontece um fenômeno muito legal que eu acho que já deve ter acontecido com você quando você passa alguma informação. A pessoa te critica por uma informação que você deixou claro que não é sua, e ela não vai na fonte criticar quem fez a informação. Isso já deve ter acontecido com você, sabe por quê? Porque eu já vi isso acontecer com informação, tanto que é rumor quanto com fato. E eu sei que lá no seu canal você gosta de trabalhar mais com dados concretos e tal, né? Você sempre fala ali e tal, não, eu gosto de pegar o o que dado acontece concreto e às tal. vezes é o pessoal que não gosta do que eu tô falando, tipo assim, e quer martelar a realidade. Às vezes o cara fala assim, ó, sei lá, o cara gosta do Verstappen, e aí o Leclerc vai lá e faz um tempo bom, e a gente fala, ó, parece que a Ferrari vem mais forte aí. Hipotético, apesar disso até ter acontecido esses dias, a Ferrari andando forte, mas não, eu tô pensando numa ideia. E aí o cara fala, isso que você comentou de, você não gosta do Verstappen, ou mas você não viu que o vento tava a favor, que não sei o quê, que tal, e ele nem vai no mérito, às vezes, de falar da fonte. Isso aí, tá nem aí.
já vem na gente para bater pra querer entortar a realidade, sabe É, assim? mas por exemplo, esse negócio do sidepod da Mercedes, antes da Mercedes chegar à pista com o sidepod conceito zero, saiu o rumor. Saiu o rumor, né? De que, pode ser que a Mercedes chegue no Bahrein com uma atualização do sidepod sem o sidepod. E aí eu inclusive postei na época, né? Até coloquei lá esses dias pra trás aí, não sei se isso foi terça, segunda, não vou lembrar de cabeça agora. Coloquei lá, SidePod zero. Mas aí tem gente nos comentários, mesmo você deixando o link na descrição, falando, olha, tá aqui, a fonte é o fulano, isso é um rumor, né, tal. O cara vai lá e não, porque você tá inventando, você não sei o que. Você fica, velho, mas aí não é em mim que você tem que vir. E acabou que a Mercedes chegou, porque rumor por vezes acontece, a gente sabe que silly season por vezes acontece, né, por vezes acaba Sim, acontecendo. Mas enfim, asneiras que são faladas no mundo da Fórmula 1, que é bem legal. Mas, Rodrigo, acontece muito. caminhando aqui pro nosso fim, cara, a gente tá 1h30 falando aqui. Tá 1h30. Ah, mas quando o papo é bom, né? Vai indo assim, ó. Eu vou ser sincero com você e com o público aqui agora. Eu só vou encerrar esse papo já daqui a pouco, porque eu estou morrendo de fome, porque eu só almocei. Eu não lanchei antes de vir aqui fazer a gravação, e eu estou morrendo de fome, porque senão aqui ia embora. Mas pegando aqui, Rodrigo, pra gente caminhar para os finalmente, a gente já falou aqui da mudança de regulamento, demos uma pincelada em pré-temporada. Eu queria perguntar para você uma coisa também que está muito em pauta ultimamente, que é o seguinte: calendário cheio com 23 corridas. Vai ser o maior da história caso realmente a Fórmula 1 substitua, né, a Rússia, consiga uma pista que já tem rumores aí de Estados Unidos, de Istambul, de não sei o que, não sei o que. Mas eu quero falar o seguinte: você que pegou aí épocas da Fórmula 1 com menos grandes prêmios. Eu particularmente peguei a Fórmula 1 já na época dos 18, que eu considero um número excelente, 18 a 20 um número excelente. Você gosta de um calendário cheio, de ter corrida todo final de semana? Tem gente que fala que se tivesse corrido 50 finais de semana do ano ia assistir. Você gosta dessa ideia ou você acha que não? É corrida demais? Eu acho que de 18 a 20 é o ideal. Eu acho que 23 está meio puxado. Eu peguei 16, quando eu lembro assim, eu lembro que o meu primeiro campeonato que eu, já com idade de saber o que estava acontecendo, eu já li o jornal com 8 anos de idade, já de 91. 91 eram 16, se bobear, eu lembro a sequência ainda. E acho que era um pouco. 18 eu acho que tá legal, e 20 eu acho que tá perfeito. 23 é puxado, e quem fala isso são as equipes, principalmente o pessoal ali de chão das garagens, né? Porque acabou a corrida, o Lawrence Stroll entra no G650 dele e em 6 horas tá na Europa e já era, né? Mas o pessoal que desmonta e que monta de novo e etc e tal, esse pessoal pena. E eles têm só 3 semanas de férias ali em agosto, né? Que são as férias, a summer break da Fórmula 1, né? Então, eu acho que 23 é um pouco demais. Eu vejo assim, até olhando pelo nosso lado aqui agora, do criador de conteúdo, né? Que inclusive eu até vi lá, você vai fazer lives, né? Pós-corrida, às 19 horas no domingo, então o pessoal já fica aí atento. Semana Corrida que vem já, a primeira corrida. domingo, 19 horas lá no Splash and Go já vai ter live sobre a corrida. Assim, eu não sei você, ano passado, mas eu particularmente, quando chegou a Abu Dhabi, eu tava esgotado. Assim, esgotado. Tanto é que acabou, eu não vou lembrar agora se foi dia 13, 14, 15, não lembro qual foi o dia exato, né? O domingo. Segunda-feira eu viajei. Segunda-feira, ó, tchau, fui embora. Porque foi muito puxado, porque querendo ou não, a gente faz vídeo todo dia. E quando tem corrida, o domingo não é um dia livre que a gente vai ter. Ah, não, já deixei o vídeo de domingo pronto ontem. Não, o domingo se torna mais um dia de trabalho. Mais um dia que você vai parar, você vai consumir aquilo por muito tempo, você vai consumir as 2 horas de corrida, você às vezes pega um pré-corrida, um pós-corrida, aí você vai fazer uma live, você vai fazer um vídeo de opinião e tal. Cara, é muito puxado. 23 corridas, porque ano passado foram 22 ou 21, não vou lembrar agora, ano passado, Não quantas lembro foram. também. Mas foram 20, né, 20, 21, 22. É muito puxado. E eu acredito que também tem aquele negócio da escassez, né? Quanto mais escasso, mais valioso algo é. A gente sabe bem disso. Eu acho que 18 a 20 fica um número legal também. Eu gosto. É claro que fica difícil encaixar só 18 provas de
tantas pistas legais que poderiam estar no calendário da Fórmula 1. Eu particularmente gosto muito da Malásia, gosto da Turquia, enfim, né, são pistas que eu particularmente acho legal, mas 18 a 20 tá legal. E aí, Rodrigo, tem alguma coisa que você queria pontuar aí sobre pré-temporada, sobre alguma equipe, algum piloto? Se você tem alguma coisa que você gostaria de falar que você acabou não falando, fique à vontade, cara, o espaço é seu. Se você tem alguma coisa que você considera importante aí que não pode passar batido. Eu acho que a gente pode fechar dizendo aquilo que eu estava falando no começo sobre as expectativas. É, porque senão depois sobra para a gente tentar acalmar a fúria das pessoas, que é o seguinte: não esperem uma briga de 9 carros pela ponta, né, no Bahrein. Quem sabe fazer carro continua sabendo fazer carro, quem não sabe tanto, apesar de saber, não sabe tão bem, continua não sabendo tão bem, e a tendência ao longo dos anos, porque o que acontece é o seguinte: teto de gasto, todo mundo gasta igual, mas nos últimos 30 anos, os caras vinham gastando desigual, né? A Ferrari vinha tendo um orçamento bizarramente superior ao de uma equipe pequena, a Ferrari tem um túnel de vento, 2, tem autódromo dentro da fábrica, a Mercedes tem 2 fábricas, sabe assim? A Red Bull agora tem uma fábrica, está construindo outra do lado para fazer os próprios motores, etc. Então, assim, esse degrau vai se anular com o tempo, mas ainda vai levar um tempo. Então não adianta esperar que chegou a redenção, o santo graal da competitividade está encontrado no domingo. Dito isso, eu também gosto de dizer para os saudosistas: aproveitem os V6 e que não fazem tanto barulho, porque um dia vai ser V4 e depois um dia vai ser talvez quase tudo híbrido. Fala isso Então, não. assim, mas é o caminho. É o caminho, não tem jeito. A marcha do progresso é porque ninguém mais usa telefone de disco, ninguém mais assiste TV de tubo com 4 canais que não tem nem controle remoto, né? Então aproveite esse grid, porque um dia, daqui 20 anos, alguém vai falar que piloto mesmo era o Hamilton ou o Verstappen, que o fulano de tal da Coreia do Sul, que é um país que não tem tradição, que agora está dominando, esse é Nutella, né? Como falavam que o Emerson era a raiz no tempo do Senna, sabe assim? Então, sempre para trás era melhor. E isso é ilusório, né? Porque quando os Beatles apareceram em 63, 64, os tiozões da época falavam que aquilo não era música, né? Então, é natural. Então, assim, não criemos expectativas irreais sobre a Fórmula 1, ou sobre qualquer coisa, mas sobre a Fórmula 1, que é o que nos compete falar, porque a tendência é de melhorar, as bases estão aí, no sentido de estruturação da própria Fórmula 1 e do regulamento técnico, para que melhore, mas não vai ser do dia para a noite. Isso é interessante. Inclusive, esse negócio do V4, o Binotto chegou a falar uma vez que poderia vir a ser V4. Deu até uma tristeza, porque a Fórmula 1 poderia, né, voltar ali, falar: quer saber? Vamos ser um esporte só aqui, vou botar um V10 aspirado, que é uma coisa fantástica de se ouvir, mas não vai acontecer. Não vou criar expectativa quanto a isso. Mas muito legal isso aí, concordo assim embaixo, ao meu entender também, colocando a cara a tapa aqui. Eu acho que vai estar uma coisa mais ali entre Mercedes, Red Bull e Ferrari. Isso se as três estiverem no mesmo nível. Pode ser que somente duas ou somente uma esteja lá na frente, né? Também não criar expectativa. Mas, Rodrigo, cara, foi um prazer. Foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer bater esse papo. Acho que a gente ainda, depois ao longo do ano, a gente vai conseguir bater mais alguns papos e botar muita coisa pra falar, depois com temporada rolando. A gente bater também as informações com o que a gente falou aqui, né? Falar: olha, realmente tal equipe tava assim, assado. Mas foi muito bom, cara. Eu fico feliz aí com o nosso bate-papo. Esse é o nosso primeiro podcast do ano também. E as portas estão abertas. Sinta-se à vontade. Sempre que precisar, sempre que quiser. O Ressaca F1 tá aberto. E queria que você aí nas suas considerações finais também falasse falasse pro pessoal aí onde eles podem te encontrar, quais as redes, onde é que você tá aí atuando. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu sou um canal bem menor que o seu, estou começando, né? Inclusive, o pessoal não sabe, mas antes de começarmos aqui, eu fiz um monte de pergunta de novato para ele: como é que faz tal coisa, não sei o quê. Estou aprendendo aqui. Cada vez que eu vou num canal maior, eu aprendo muito como fazer vídeo e como tocar o negócio, etc. Né? Que para mim, eu tenho trabalho, mas já toma bastante tempo.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre Fórmula 1. Isso para mim é sempre um privilégio. Que aí a minha namorada agradece, que eu não tenho que ficar escutando lá em casa. Coitado, no final de semana. Salvando relacionamentos. Ressaca é fim. Salvando, exatamente, exatamente. É quase a terapia de casal. Bom, eu sei, o Matheus falou que vai deixar os links, né? Você me encontra no Instagram, @splashandgo_Fórmula 1. Vou pedir pro Matheus deixar aqui também. Você me encontra no Twitter, @splash_go_F1. E você me encontra no YouTube, que tem um canal lá, tá crescendo. A gente, anteontem, fez os primeiros 50 mil inscritos, estamos crescendo bastante, com a ajuda de canais como esse aqui, canais parceiros, canais bacana. E eu tenho, toda terça-feira eu tenho um episódio um pouquinho maior que conta ou sobre algo atual ou sobre algo tipo, vamos falar sobre 10 maiores invenções da Fórmula 1, vamos falar sobre suspensão ativa. E nas quartas eu tenho uma série que chama Pequenas Grandes Histórias, que eu conto uma historiazinha de 3, 4 minutos ali sobre, sei lá, a vez que a Ferrari correu de azul, ou a vez que o Romain Alfangio foi sequestrado em Cuba, num grande prêmio que estava sendo organizado. Então, assim, eu tenho já estou no 9º capítulo dessa série, toda quarta-feira tem, terça-feira é o episódio grande, toda quarta-feira tem esse, e ao longo da semana, quando vai acontecendo alguma coisa, eu também faço vídeos extra, e todo domingo de grande prêmio, esse vai ser, eu fazia antes no Instagram, mas agora o meu YouTube ficou maior que o meu Instagram, a gente vai ter as lives às 19 horas sobre a corrida que aconteceu. Vou falar sobre o final de semana, sobre os bastidores, sobre as disputas, as brigas, as fofocas, etc. No domingo, às 19, o pessoal vai poder fazer perguntas. Quem é assinante do meu canal tem privilégio lá, que a pergunta é lida antes, etc. Então, vai ser bem bacana. E vai ser uma longa temporada de 23 corridas. É isso aí. Então, os links na descrição, confira lá. Vou falando daquele vídeo das 10 invenções mais estranhas lá da Fórmula 1, 10 invencionices lá, engenhocas, né? Engenhocas é o nome. Muito legal também, o pessoal. Vai lá, confere. O Splash and Go tá crescendo e não tá crescendo à toa. É um conteúdo de qualidade. É um conteúdo diferente aqui do Ressaca, eu acho sempre legal falar isso, porque nós temos conteúdo das mais diversas formas no YouTube. Nós temos conteúdo para quem é leigo, para quem é mais expert, para quem gosta de falar mais técnico, conteúdo opinativo. Então, vai lá, confere, se inscreve, que é muito legal. Rodrigo, mais uma vez foi um prazerzão, cara. E com certeza depois a gente vai bater um papo botando aí vendo se o que a gente falou aqui acabou acontecendo ou não, comparando o que aconteceu e o que não aconteceu. Mas é isso. A gente tem que pagar a língua agora. Tem que pagar a língua, agora tem que pagar. Ainda bem que a gente deixou bem claro que tudo pode mudar, tudo pode acontecer, né? Vai que o Mick Schumacher ganha a corrida do Bahrein, aí já viu, né? Aí a gente paga a língua aqui. Mas é isso aí então. Pra você que nos acompanhou, seja no YouTube, seja no podcast, muito obrigado. Se você tá no YouTube, deixe seu like, se inscreve e ative o sininho para mais vídeos e podcasts. Um grande abraço ao Rodrigo, um grande abraço a você. Valeu e falou! Valeu, pessoal.